Fala, Tito. máquinas, bem-vindo a mais um podcast Quinta Marcha. Let's go! Fala, máquina, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Quinta Marcha, podcast que te coloca na mesa junto com os maiores empresários do mercado automotivo aqui de Sergipe. Hoje a gente tá aqui com um cara muito especial que é o dono do Centro Automotivo Ponto Novo, não é isso? Bruno Aguiar. Você apresenta aí, Bruno. Opa, beleza, galera. Meu nome é Bruno e, como o Gabriel falou aí, a gente tem um centro automotivo lá no Ponto Novo e essa história já vão aí com 40 anos, meus pais que iniciaram o negócio e nós estamos aí dando continuidade, graças Show. a Deus. Antes dele falar um pouco mais, eu gostaria de dizer que esse projeto ele é uma iniciativa da Intento, que é a minha empresa, da Automax, a empresa do Max, Fala, galera, bem-vindos aí a mais um episódio aí. e da VCAR, que é a empresa aí do William. Fala, galera. Vamos embora. Tomou Só falta no fera. último episódio aí, mas Foi. tá de volta Tô de agora. volta, Só tô de feras. volta. Tivemos que copiar os caras, né? É, A foi, culpa né? é dele. Vai, Bruno, fala um pouco mais sobre você primeiro, pra gente entender quem é você, né? Depois falar sobre o Ponto Novo. Beleza, beleza. Eu sou filho de comerciantes, né? Como diz, já nasci no comércio. Meus pais já tinham montado o comércio em 1985. Eu tinha 5 anos na ocasião. E aí, naturalmente, veio um interesse também relacionado a essa parte de automóveis aí. A gente acaba se interessando também. Foi algo que fez parte da minha vida. E eu acabei tomando gosto também. Então, foi algo que aconteceu de certa forma natural. A empresa, eu dar continuidade ao negócio foi algo que aconteceu. Claro, tiveram algumas eventualidades, como a doença de meu pai, né? E aí, após isso aí, o falecimento do meu pai, e acabou que eu tive que efetivamente assumir o negócio. Mas foi algo muito natural. Inclusive, em algum momento da minha vida, eu até me questionei. Eu disse, caramba, será que era esse caminho que eu queria seguir? Porque as coisas foram acontecendo, né? E a gente vai assumindo as responsabilidades. Mas depois eu entendi que sim, e eu honro bastante a história do meu pai, a minha história dando continuidade à empresa. E eu agradeço a Deus porque já se vão 30 anos, né? Tudo que eu conquistei foi de lá, dessa semente plantada pelo meu pai, pela minha mãe. E eu tenho muito orgulho de tudo que eles fizeram e que reflete até hoje em outras gerações da família, né? Que Isso legal. é Você falou que começou com 5 anos, não é isso? Isso, na verdade, quando abriu a empresa, eu tinha Quando 5 abriu, anos. sim. Exatamente. Cara, você falando assim, até às vezes me relembra aqui, porque meu pai é dono de empresa também, e eu, no episódio passado, inclusive, eu comentei que eu comecei minha vida de vendas e tudo mais dentro da empresa de meu pai. E eu fiz diferente de você um pouco, né? Você acabou ficando lá até que você assumiu a responsabilidade. E eu saí de lá para tentar fazer a minha história. E da mesma forma que você se perguntou se isso era o caminho que você tinha que ser feito, se tinha que ser seguido e tal, até hoje eu também me pergunto se o caminho que eu tinha que ter feito era ter trilhado o meu caminho ou ter continuado o caminho lá. Mas eu sei que Deus sabe de tudo, das coisas acima de qualquer coisa, e o caminho certo é o que ele diz, né? Não é o que a gente acha que tem que ser feito. Isso porra, tocou agora. Agora já começou o podcast tocando a Na história. verdade, Max, só para complementar, eu acredito muito que tudo que a gente se propõe a fazer na vida, se a gente faz com amor, com dedicação, com boa fé, né, que é o principal, as coisas acontecem, as coisas fluem, sabe? Tá muito ligado àquela questão de quem acredita de energia Sim, também, né? com certeza. Quando a gente se dedica, a gente bota amor naquilo ali, a gente faz a coisa com dedicação, acho que é natural, as coisas acontecem. E o principal é a gente olhar para trás e perceber a nossa nos comparar com nós mesmos, né? Quem era Max há 5 anos atrás, quem era Isso, Bruno, quem era William, justamente. quem era o Gabriel há 5, 10 anos atrás, quem eu sou hoje, o quanto que eu evoluí como pessoa. Não tô falando da questão material, claro que é importante, é fundamental, Sim. mas eu tô falando evoluir como ser humano mesmo, como gestor de pessoas Como que somos profissional, hoje, sim. como profissional, Isso sabe? isso Perante que é a nossa certo. família, com nossos papéis de pai, de filho também, tudo isso aí, de esposo. E eu acho que isso aí é a verdadeira riqueza que o dinheiro não compra, né? Com certeza. Você falou agora, em poucas palavras, falou tudo, de um pouquinho mais. Mas vem cá, me fale, como foi a história da empresa lá? Como ela, hoje em dia, ela é exatamente como começou ou já tiveram mudanças? Seu pai fez mudanças ou você fez mudanças quando acabou assumindo aí a empresa? Boa, boa. Essa pergunta é bem interessante. Eu vou procurar ser um pouco breve. São 40 anos, né, de história. Bom, Pouquinho só. meu pai montou uma borracharia. Ele trabalhava numa empresa há 30 anos e resolveu montar uma borracharia. Empresa de pneus também. Na época era uma revenda Pirelli. E aí, o que acontece? Quando ele montou o negócio começou a dar certo e ele resolveu
ele resolveu se dedicar integralmente, saiu da empresa e foi cuidar do comércio dele. E aí, o que acontece? Meu pai foi pioneiro em trazer o pneu recalchutado para o estado de Sergipe. Vocês sabem o que é o pneu recalchutado? Você me Conhece, explicou, mas galera? antes disso eu não fazia Pronto. ideia. O recalchutado é aquele pneu que é trocado, vamos dizer assim, grosseiramente falando, a capa, Sim. a banda de rodagem. Hoje existe o remold, que é a evolução do recalchutado, que é aquele pneu que é feito de talão a talão. O recalchutado, antigamente não tinha ainda a tecnologia do remold, é aquele pneu que é trocado a banda de rodagem. Então meu pai foi pioneiro em trazer esse produto para cá. Antigamente só existia o pneu novo de marcas nacionais, né? Grandes marcas nacionais, e aí não existia abertura do mercado para um importado. E quando meu pai chegou com o recalchutado, foi uma revolução, sabe? Foi uma novidade no estado de Sergipe, ele foi pioneiro, e aí foi dessa forma que a gente foi crescendo. Mas aí tiveram vários pontos de inflexão onde a gente teve que realmente mudar e se adequar ao mercado. Então, resumidamente, começou com a borracharia, depois uma revenda de pneus recalchutados. Depois meu pai resolveu montar a própria renovadora de pneus, então ele mesmo que recalchutava os pneus para vender no comércio dele. Eu já ia perguntar isso, se ele vendia os pneus recalchutados ou se ele recalchutava lá na loja. Isso. A princípio trazia de fora. Trazia de fora. Aí depois ele enxergou e disse: vou montar uma renovadora. Sim. Comprou um terreno no galpão do Distrito Industrial do Socorro, construiu um galpão, montou uma renovadora de pneus de passeio. Em seguida, ele entrou com pneus de caminhão. Reforma, pneus recalchutados de caminhão, começou a Foi fazer aí caminhão. quando foi criado o nome, Ponto Novo? O Ponto Novo foi desde o início. Borracharia, por causa Novo. do bairro, né? Isso. Bairro Ponto Novo. Sempre foi ali na esquina. Sempre, velho. Sempre. Então começou como Borracharia Ponto Novo, depois Renovadora de Pneus Ponto Novo, depois Ponto Novo Serviços Automotivos, depois Ponto Novo Pneus e Serviços e hoje Centro Automotivo Ponto Novo. Claro que mudanças no nome de fantasia, tá? Sim, Razão sim. social, Tô vendo que eu tô mesmo. ficando velho, Marcos. Eu lembro de quando era renovador ainda. Isso, a renovadora é muito forte. Até hoje ainda chega gente lá, tem pneu recalchutado. Pô, a publicidade que meu pai fez foi pesada, né? pesada. Referência, ficou referência. Eu morei muitos anos ali no Médici e eu passei muito, fiz muito serviço lá com vocês ali, porque eu morava ali na Estrada da Luzia. Sim. Então, o Ponto Novo era caminho da roça. Exatamente. Então, toda vez que a gente tinha algum serviço de pneu, meu pai sempre fez serviço lá também. E eu, até um bom tempo atrás, ainda andei fazendo serviço lá com vocês. Primeiro comércio do bairro, né? Foi o primeiro comércio do bairro. Quando meu pai montou lá... Sim, aí nisso tem uma história interessante. Quando meu pai comprou o terreno, ele pegou a indenização de 30 anos de trabalho e comprou o terreno. Quando ele levou minha mãe para ver o terreno, era um depósito de lixo, estrada de chão ali no Ponto Novo, né? A cidade só era toda pro lado Do centro, pro lado de cá. Isso, exatamente. João Ribeiro, aquela região lá. E aí, quando minha mãe viu o terreno, começou a chorar. Disse: como é que você pega o dinheiro de tantos anos de trabalho para comprar Troca um negócio isso. desse aqui? Mas ele foi visionário. Visionário, ele né? dizia: a cidade vai crescer para cá. A cidade vai crescer para cá. E é fato, né? Realmente, cresceu bastante. Aquela área é bem populosa ali hoje em dia, né? Exatamente. Bem Cresceu e localizada. cada dia mais cresce aquela região ali. Porque onde eram casas, Hoje é comércio. é comércio e edifícios ali. Agora são muitos edifícios. Então a população por metro quadrado ali no Ponto Novo aumentou. Então Muito. Aquela Tem mais avenida, clientes aquela ele, avenida Max. dele ali mesmo, eu acho que hoje é 80% comercial. A Nestor Sampaio, com Nestor certeza. Sampaio, E a 80% Estrada da comercial. Luzia que você falou há pouco é onde virou um celeiro de prédios. E normalmente condomínios populosos, com 8 torres, 10 torres, aqueles Quando condomínios... na verdade, quando eu morava ali, não existia. Aquilo ali era uma estrada que a gente passava Sim, para ir pro sim. Ponto Novo. Mas era só terreno baldio. Ainda tinha o cemitério ali do Médici ali, Exatamente. que é antigo não pra tinha caralho. um prédio aquela Não tinha um rua. prédio. Não tinha um prédio. Agora é tudo prédio. Tudo prédio. Já é complicado você Tudo abrir um prédio. comércio onde já tem, né, a estrutura lá toda pronta, que o pessoal já vem pela concorrência e tal. Mas imagina você abrir onde não tem ninguém e você criar toda a publicidade do zero. Pra... Nossa. Exatamente. Foi muito legal isso aí. Achei massa. Qual E- coisa mais importante assim que você aprendeu com ele? Com meu pai, Isso. atender o cliente bem, respeitar as pessoas. Tinha um material de construção em frente e meu pai sempre tinha muito contato com o pessoal que fazia as entregas de carroça na época e tal. E meu pai dizia: ó, meu filho, não é porque a gente tem um comércio que a gente vai ser melhor do que ninguém aqui. Todo mundo é igual. A pessoa que está trabalhando com a gente hoje aqui, a gente precisa dela tanto quanto ela precisa da gente também. Então trate as pessoas bem, respeite todo mundo, que você só vai ter portas se abrindo para você ao longo da sua vida. Respeite a pessoa que confia no nosso trabalho, que vem aqui para ser atendido, que traz o carro e confia em fazer serviço com a gente, sabe? E eu acho que essa receita do tratar bem, do respeitar a todos, ao cliente, ao fornecedor, ao colaborador, ao funcionário, eu acho que isso é uma das coisas que
que fizeram a gente perdurar todo esse tempo, sabe? Faz parte da cultura, da essência da empresa e é algo que eu tenho muito orgulho. Meu pai era um cara simples, meu pai foi caminhoneiro, foi taxista, veio de Recife para cá, ganhou o título de cidadão aracajuano, inclusive, e a vida dele foi pautada nisso, sabe? Nos princípios, em fazer o que é certo, em inibir o que é errado. Quando algum funcionário tinha alguma atitude ali, meu pai, ó, isso aqui eu não quero, não trabalhe dessa forma, a gente não trabalha assim, você faz isso em outro lugar, mas aqui não. Então eu acho que essa linha de trabalho foi um dos motivos que fez a gente conseguir estar no mercado há tanto tempo, com o nome que a gente tem, com a credibilidade que a gente tem. Claro que sempre tem muito que buscar, né? A gente sempre tem muito que fazer. Muito que inovar, né? Mas tem valores que são Tem a que ser base. mantidos, Tem que ser mantidos, que é o alicerce, né? Exatamente. Aquele alicerce que fundamenta a parada. Deixa eu falar um negócio. Você falou que seu pai, ele pegou o rescisório e comprou o terreno. Isso. Mas ele veio de que tipo de ramo? Ele já trabalhava com pneu? Isso. Ah, entendi. Essa empresa chamava-se Pneu Service. Era uma revenda Pirelli que tinha em Pernambuco, Bahia e Sergipe. E ele tinha a concessão da Pirelli. Todo pneu vendido nessa região era através da Pneu Service. Entendi. E ele trabalhou durante muitos anos nessa empresa. Alguns parentes trabalhavam lá e chamaram ele também para trabalhar lá. E aí foi dessa forma que ele entrou no ramo de E pneus. ganhou o know-how, né? O conhecimento da coisa, Isso. né? Agora, outra coisa curiosa, o prédio que tem lá hoje, se vocês forem lá, é do mesmo tamanho que quando meu pai construiu. Quando meu pai construiu uma borracharia daquele tamanho... Grande, né? É grande. Chegou um tio meu e disse, Sebastião, você não precisa de tanto espaço para construir uma borracharia. Ele chegou pro meu tio e disse, eu tô construindo do tamanho que eu preciso, porque eu vou crescer. Aí a gente volta pro começo da nossa conversa, de você botar fé, de você acreditar, né? Sabe? De você dizer, não, é isso aqui, vai dar certo. Eu escutei um dia desse uma metáfora interessante, que disse que teve uma guerra, e aí o comandante chegou num determinado país pelo mar para poder invadir o país. Só que a quantidade de soldados do país era muito superior à quantidade de soldados que ele estava levando. Então ele queimou os barcos. E ele chegou para os comandados e disse, ó, ou a gente vence ou a gente morre. Não tem como voltar. E esse não ter como voltar, eu acho que é mais ou menos aquilo, daquela coisa que você diz, isso aqui vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo. Queimar a ponte, né? Exatamente. Sabe? Quando você diz, tem que dar certo, não tem outro caminho. Porque quando você bota fé e energia naquilo, as coisas convergem. Vai aparecendo gente que não existia na sua vida. Portas vão se abrindo, parcerias vão sendo criadas. É nisso que eu acredito. Isso é verdade. Eu acredito nisso também, eu tenho muito isso, até porque se você já entra fazendo alguma coisa com talvez, seu cérebro ele já começa a funcionar de forma diferente, né? Quando você entra afirmativamente, não, isso aqui vai dar certo, vai funcionar, é por aqui, é isso que eu quero. Então o próprio cérebro ele já trabalha na função da afirmação. Ele não tem dúvida, ele não tem um talvez, ele não tem como recuar. O cara queimou os barcos porque para criar isso, a afirmação na cabeça de todo mundo que ou é isso, ou então não ou tem. Vence, ou vence. Isso tem muito no William Colorado, né? Que ele veio aqui. Então ele conseguiu transparecer bem isso. O cara é lutador de MMA, então ele já tem essa mentalidade de campeão, né? Exatamente. É muito isso que a gente o maior desafio, eu acho que tá na mente, né? Principalmente de um cara que vai enfrentar uma situação como uma luta. Imagine, você tem um oponente ali, tá querendo lhe quebrar e você tem que quebrar o cara também. Pois uma coisa que ele falou que eu falei até a ele no podcast, eu nunca tinha pensado nisso, mas olhando dessa ótica que você tá falando, você tem toda a razão. Normalmente a gente entende que o quê? O cara tem que estar bem preparado fisicamente e tal, não sei o quê. Mas ele falou, Max, olha, a gente prepara fisicamente, a gente treina, mas na hora da luta é 80% mente e 20% físico. Se não for assim, ao contrário, não funciona. Você pode estar com o físico que for. Se você não tiver com a mente bem focada no bagulho, não vai. Isso é a vida do empresário, eu acredito, hoje em dia também, né? Ele tem que estar muito bem focado, a mente, né? Para conseguir ali realizar todas as funções dentro da empresa, com funcionários, com o cliente, para que ele consiga prestar um bom serviço. Sem dúvida nenhuma. Porque assim, a gente não pode simplesmente ir vivendo, né? A gente tem que olhar um pouco para nossa vida e para o nosso comércio ou para o nosso relacionamento. Pô, se eu não estou bem no meu relacionamento em casa, com a minha esposa, um exemplo, eu tenho que parar e dizer, caramba, o que é que eu posso melhorar, né? Onde é que eu tô? Onde é a minha responsabilidade aqui com relação a isso, né? Se eu tenho um parceiro comercial, se eu tenho um funcionário, um colaborador que a relação não tá boa, onde é que eu tenho que melhorar aqui? Onde é que me cabe a minha responsabilidade e onde é que cabe a responsabilidade do outro? Eu acho que a autorresponsabilidade é algo que a gente precisa usar bastante, sabe?
parar de colocar sempre a culpa no outro, no mercado, no governo, e enxergar que, de alguma forma, todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade nos papéis que nós desempenhamos, né? Ao longo da Exatamente. vida. Com certeza. E vem cá, hoje lá, você já contou a história lá, e hoje, o que é que vocês fazem lá no seu serviço? Você só revende pneus, ainda tem renovadora, Pronto. faz mecânica, faz o que lá? Como Boa. Eu vou voltar um pouquinho só para poder para chegar no hoje. contextualizar. Contextualizar e chegar no hoje. Quando meu pai montou a renovadora, e aí a gente teve uma mudança de mercado. Entrou o governo Collor, o mercado se abriu. Antigamente a gente só tinha pneu novo de grandes marcas e o pneu recalcitrado, que era o que meu pai trouxe para aqui, para o estado de Sergipe. E, claro, já existia em outras regiões do Brasil, né? Ele foi pioneiro aqui no nosso estado. E aí, o que acontece? Com a abertura de mercado, surgiram 3 tipos de pneu que não existiam. O pneu novo importado, né, fabricados em outros países. Surgiu o pneu remold, que seria a evolução do recalchutado, que é aquele pneu que é feito de talão a talão. E surgiu o pneu usado. Eu vou fazer que nem aluno na sala, vou levantar a mão, que eu ainda quero que você volte para explicar um pouquinho mais sobre essa diferença entre o recalchutado e o remold, que eu ainda fiquei meio perdido aí no meio do caminho. Vou deixar vamos anotado aqui É, a pergunta. Vamos lá. Quando a gente tem um pneu novo, nós partimos do zero e construímos uma estrutura de carcaça que é o caro do pneu. A parte têxtil, ou seja, as lonas, e a estrutura radial, que é de aço. E em Certo. seguida vem a borracha, feito no molde, e você sai o pneu novo. Quando você vai para um recalchutado, é aquele pneu novo que alisou a banda de rodagem e é feita uma recapagem nele. Grosseiramente falando, é colocada uma nova capa na banda de rodagem, Certo. onde esse pneu passa a ter um aspecto de novo. Certo. Porém, a lateral permanece. Então, o recalchutado, você tinha, às vezes, por exemplo, meu pai tinha a matriz do modelo P44 da Pirelli. Então, às vezes, uma carcaça Goodyear, mas o desenho tava o P44 da Pirelli. Uma carcaça Certo. Firestone, o desenho tava o P44. Por quê? Porque nas renovadoras, elas tinham um tipo de modelo ou 2 para recalchutar todos os demais pneus. Então, às vezes, você O viu modelo que você fala é aquele desenhozinho ali, o desenho né? da banda de rodagem. Certo. Beleza? É como você pegar um sapato e ver o solado do sapato. sim. Pronto, aquele desenho do pneu ali em cima. E aí, o que acontece? Você, às vezes, pegava um pneu Pirelli ou um Firestone com uma banda de rodagem que não era compatível com o desenho do pneu, né? Isso era uma característica do recalcitrado. Aí, agora, vamos pro remold. O que é que o remold fez? O remold pegou essa mesma carcaça que o recalchutado aproveitava a parte de cima, a banda de rodagem, e ele começou a fazer de talão a talão. Então, o pneu é raspado de um lado ao outro. Por que ele é raspado? Para na hora de você entrar com a borracha, ele ficar no grudar tamanho tudo. e ficar no tamanho do padrão. Porque se eu botar borracha por cima de borracha, ia ficar um Vai pneu ficar um maior. pneuzão. Maior. Isso, Então, exatamente. se raspa, né? Tem tudo a medida certinha. E aí, o remold passou a ser feito de talão a talão. Então, foi aí que surgiram as marcas. Porque aí o remold tinha marca. O recalchutado, não. Tava lá Pirelli, Rapaz, Firestone, agora eu Goodyear. entendi a diferença. Pirelli, Firestone, Goodyear. Já o remold, não. O remold veio com marca própria. Porque pra mim era uma coisa só. Remold e recalchutado pra mim era uma coisa só, mas Pois é. agora eu entendi a E é diferença. uma tecnologia tão interessante que pneu de avião é remoldado. Pneu de avião é remoldado. Isso é uma parada da galera tem meio que um pé atrás, né? Com esse tipo de pneu, né? Então, vamos lá. Os pneus, o que é que aconteceu? Na época que meu pai tinha renovadora de pneus, a estrutura de carcaça dos pneus eram pneus comuns. Era aquele pneu de Fusca, não sei se vocês lembram, de Kombi, de Chevette, que alisava e mostrava a câmara de ar, igual pneu de bicicleta. Sim. Ele não tinha aço no pneu. Qual foi o objetivo da banda radial de aço que foi colocada? Da estabilidade. Porque o pneu de bicicleta, não que é um pneu fino, mas um pneu convencional antigamente, que não tinha aço, quando você entra numa curva, existe uma tendência da banda de rodagem jogar. Dobrar. O pneu vai inclinando ali, né? Exato, ele não dá o grip Uhum. no asfalto. Então, os carros começaram a aumentar a potência e, consequentemente, se exigiu uma solução para controle de estabilidade. E a solução era pneu. Né? Porque é o primeiro contato do carro com o solo é o pneu. E aí começou a ter esse problema de você ter carros mais velozes, aonde o pneu não tinha estabilidade O pneu era estrutural muito maleável. para aguentar isso aí. Aí surgiu o pneu radial. O mercado do pneu recalchutado começou a se acabar com o surgimento do pneu radial. Por quê? Porque a estrutura, a mistura de aço com as lonas têxteis, elas não aguentam temperatura. Então você recalchutava, o pneu empenava. Isso é um Você compósito, recalchutava. então. Oi? É um compósito, né? Quando mistura dois materiais assim. Na e une as verdade, características. eles não são necessariamente misturados, eles são agregados, vulcanizados. É como um coxinho de motor, um coxinho de amortecedor. É uma borracha vulcanizada em um metal. E um metal.
Entende? Tá. Uma borracha vulcanizada em um metal. É mais ou menos isso. E aí, a temperatura que é necessária para você fazer... Empenava essa estrutura interna do pneu. desagregava a estrutura interna do pneu. Entendi. A gente pode comparar aqui, por exemplo, com tecido de camisa, que é 80% algodão, 20% linho, sei lá. Essa malha. Não, porque esses compostos, eles não se fundem. A gente não mistura o aço, entendeu? Só são entrelaçados. Exatamente. É como se você tivesse uma estrutura de aço, uma malha de aço, aí você reveste ela, enrola toda com lonas, e aí em seguida você bota borracha. Entendi. Sabe? Não é que eles se misturavam, não. São compostos realmente... Tanto que se você vê um pneu que estourou, que está mostrando o aço, você percebe claramente a camada de lona, a camada de aço e a camada de borracha. Dá para você perceber isso claramente. Lona, aço e borracha. Então, o fim do pneu recalchutado existe até hoje, mas assim, a decadência foi quando surgiu esse modelo de pneu, porque quando a gente parte para a linha de pesada, caminhões, máquinas agrícolas e tratores, que são máquinas agrícolas, mas enfim, outros tipos de equipamento, é diferente, porque são pneus feitos com uma quantidade de lona infinitamente maior, então você Pra consegue... suportar peso, não é isso? Para suportar a recalchutagem. Também Para suportar. já é planejado do pneu novo. Isso? Exato. Por se tratar de um pneu grande, você consegue fazer ele com uma quantidade de borracha que na hora da recapagem, ele não vai danificar a estrutura do pneu. Ele não empena. Já no veículo de passeio, não. Até por conta do perfil e tudo mais, né? Tem Exatamente. isso. O caminhão tem isso, né? Pneu de 7 lona, 8 lona, 20 lona, não sei o Isso, quê, muito né? mais. É, com certeza. Meu pai tem um caminhãozinho lá que o pneu são normalmente 7 lonas. Ele compra sempre pneu de 7 lonas. Eu vejo ele falando direto, pneu de 7 lonas. Então, acho que é por causa disso aí. Exatamente. Você falou da questão de quando faz a curva, né? Vai pegando ali a lateral do pneu um pouco, é isso? Por que uma solução para isso não seria aumentar um pouco a área da casca? Eu esqueci o nome da casca do pneu. Da mas- banda de da rodagem. banda, isso. Porque não existia estabilidade. O objetivo da cinta de aço no pneu foi para dar estabilidade. Pronto, quando você pega um pneu blindado, ele vem, alguns modelos de blindagem, ele vem com uma cinta ao redor do pneu. Uma cinta mesmo, ao redor de todo o pneu. Então, essa cinta, existe uma cinta dessa de aço dentro do pneu, na composição do pneu, para dar estabilidade. Sabe? É como se fosse, pronto, é o esqueleto do pneu. Tá. Entendeu? Essa estrutura de radial de aço que existe é o esqueleto do pneu. Ele serve para dar firmeza. Ele não pode ser molengo, ele tem que ter uma estabilidade. Então a forma que encontrou foi justamente criar essa estrutura radial. Por que radial? Porque é ao longo da circunferência do pneu. Entendeu? São várias malhas de aço com as tranças de nylon. É tipo aquele material da roupa de açougueiro? Se for comparar. É uma comparação interessante, mas pode ser. Eu estava buscando uma situação que eu pudesse fazer essa comparação. Mas essa que você trouxe é bem interessante. Pronto, é tipo isso. Que é maleável, mas é resistente. Né? Exatamente. E aí ela dá uma estabilidade da banda de rodagem no chão. Então, por mais que o carro entre numa curva, o pneu ele vai torcer só a lateral. Né, que a gente chama o perfil do pneu. Vai Ele ficar não vai. gordinho assim. Ele não vai se deitar. É, porque se ele deitar muito ali também, o que é que pode acontecer? Ele pode até sair da roda. Escola, né? E conforme os carros foram Exatamente. ficando mais potentes, exigentes, os freios foram melhorando também, então foi exigindo bastante dos pneus ali. Então o pneu teve que ser bem Sem dúvida modificado. nenhuma. Essa Inclusive- época. Vai pra- Inclusive, os pneus hoje, eles têm várias índices, né? Sim. De rodagem, Índice de velocidade, de carga. velocidade, exatamente. E tem a questão do grip também, porque veja, é porque o pneu é um assunto bem extenso, né? Não, mas a gente tem tempo, bora lá. A gente Tá ficando fala interessante. de etiquetagem de pneus, por exemplo. A etiquetinha que tem lá, o consumo tá dando letra D. Esse carro vai fazer Vamos lá, vocês sabem o que é etiqueta. Quando eu falo de etiqueta de pneu, é aquela etiqueta que vem informando 3 itens. Aquela que vem com o selozinho do Inmetro, que Exatamente. informa Igual a que vem- ruído, igual se a o que vem na pneu aguenta geladeira. a chuva. Perfeito. Ruído, Aquela que parece que vem na aquaplanagem. geladeira, É. né? Igual as que vem na geladeira. Perfeito. Isso aí foi uma norma do Inmetro. Ruído, aquaplanagem e índice de economia de combustível. Opa, chegou na minha área. Pronto. Só que quando a gente vai para aquilo ali, aí você diz, esse pneu é letra D, esse pneu ele vai fazer o meu veículo consumir mais. Bom, na minha visão, eu enxergo da seguinte forma. O que é que faz a economia de combustível num pneu? É uma menor resistência à rolagem. Se eu tiver um pneu que precisa ter um grip bom, o que é o pneu com grip bom? É o pneu de um carro de alta performance. Uma tração boa. Isso. Eu não posso fazer esse pneu com baixa resistência ao rolamento porque é incompatível. Sim. Como Ele é que tem eu vou ter ter uma um pneu borracha pra- mais maleável. Não pode ter uma borracha dura. E que tenha um grip bom no asfalto para segurar um carro potente. Exatamente. Então eu não posso fazer um pneu econômico
rodar num carro de alta potência. Porque quanto menos resistência ele tiver ao rolamento, isso vai influenciar diretamente no grip dele no asfalto. A forma como Inclusive esse no cara... consumo do próprio pneu, né? Se o cara pega. Não sei se eu posso estar errado, posso estar falando besteira, mas se um pneu de. O fabricante diz lá que o pneu é X, ele tem um grip maior, consequentemente ele tem uma borracha um pouco mais dura. Se você troca e bota uma borracha mais mole, esse carro vai gastar esse pneu mais rápido do que o outro. Tô certo ou tô errado? Sim, sim, faz sentido também. Na verdade, a representação do consumo de combustível da etiqueta, eu acredito que é algo muito, muito ínfimo, sabe? É uma norma, é exigido pela norma, porém, esse pneu aqui, ele deu consumo tal, então meu carro faz 10 com litro, vai passar a fazer 11. Vai nada. Não vai. Não vai. Não vai. A diferença é muito irrisória, né? É muito mais de quanto que aquele produto vai influenciar no consumo de combustível do que o que ele faz render mais ou render menos. Sim. Sabe? Tem impacto de alguma forma, tal, então é mais ou menos isso. E aí, o que acontece? A gente estava falando dessa parte de pneu, né? De etiquetagem e tal. E aí, pronto. E com relação à etiquetagem, a gente tem que levar em conta o trade wear. É uma outra medida do pneu. O trade wear é o TWI, que você tem ao longo da banda de rodagem uma setinha, que ele tem os gominhos que indicam o desgaste do pneu, e ele também é uma referência para a qualidade da borracha. Então, se você tem um pneu com TWI, o trade wear, de 300, e você tem outro pneu com trade wear de 400 ou de 500, teoricamente, significa que aquele pneu ele vai durar mais, porque a referência é 100. Então, quanto maior for com relação a 100 essa diferença, maior o pneu vai durar. Mas ele Só vai que ter uma tem um durabilidade detalhe. maior. O trade wear é de fabricante para fabricante. Eu não posso comparar o Tem um trade wear de um padrão, pneu né? Goodyear com o de um pneu importado ou com o de um pneu Pirelli. Eu posso comparar entre modelos de uma mesma marca. Então, eu pego o trade wear de um pneu da Goodyear e comparo com outro pneu da própria Goodyear. De um modelo, né? Porque, por exemplo, no Aro 14 eu posso ter 2 modelos de uma determinada medida. Aí eu posso comparar esses modelos. Quem tem o trade wear maior dos dois? Então esse vai durar mais. Aí sim. Agora, às vezes eu vejo o cliente dizer, qual é o trade wear desse pneu? Mas o importado ali, sei lá, uma outra marca, o trade wear é 500, esse outro é 400. Calma, mas o trade wear é cada marca, e aí é onde vira bagunça. Cara, isso aconteceu comigo. Eu comprei um certo momento no meu carro, eu precisei trocar os pneus e comprei na internet um pneu Momo. E aí o trade wear dele era 500. Meu amigo, o que esse pneu durou no meu carro não tá no gibi, não. Eu rodei muito pra ele gastar. Muito, mas muito de verdade. Beleza, ele desgastou, eu fui atrás do pneu, não achei mais, tinha saído de linha. Aí eu disse, porra, gostei daquele pneu, e agora? Aí fui procurar um similar, achei um Dunlop lá. Aí comprei com trade wear igual. Não durou metade que aquele pneu tinha durado. Perfeitamente. Justamente o que ele tá falando. Agora eu sei que eu fiz a conta, eu fui atrás do trade wear porque o Isso. Momo era 500 e durou pra caralho. Eu digo, não, vou comprar um de 500 também. Mas não foi. É uma medida que funcionou. não tem regulamentação. Exatamente. Então, cada empresa se regula sozinha Perfeitamente. ali. Ela tem que comparar entre produtos da própria Porra, mas marca. isso aí complica isso a vida do sacaneia- cara, né, isso velho? sacaneia totalmente Complica o pra consumidor. caralho. Eu comprei o pneu pensando que ia durar o mesmo jeito. Outra coisa que eu tenho a dúvida. A mesma marca que nem lá, vocês trabalham com a Goodyear. O pneu 185, sei lá, 7014. Ele tem vários 185, 7014. A própria empresa fabrica. Eu tô chutando o número aqui, eu não sei. Mas ela tem, a própria Goodyear, ela fabrica vários 14 dessa medida. Perfeito. O que é que acontece? Os fabricantes, vamos lá. Normalmente, quando você pega um pneu que equipa a montadora, ele vem de um projeto original. Então, a montadora diz, eu tenho esse carro e eu preciso um pneu com essa característica aqui. Então, é feito um pneu com a característica exigida pela montadora, porém, é feito um pneu também com uma outra característica de repente para reposição, para o cara que vai comprar um segundo jogo de pneus para botar naquele carro ali. Então, a maioria dos fabricantes, né, eles têm 2, 3 modelos de uma mesma medida. Respondendo a sua pergunta, 185, 70, 14. Então, a gente tem, no caso da Goodyear, nós temos o Assurance Max Life, que é um pneu voltado para alta durabilidade. E nós temos também o Efficient Grip, que é um outro modelo, que esse daí é um equipamento que vem original. Tô entendendo. Entendeu como é? Então, quando você vai tirar o carro na concessionária, ele vem com Efficient Grip. E você, na reposição, você pode substituir pelo Assurance Max Life, que tem uma proposta mais voltada para alta durabilidade. Já o Efficient Grip é um pneu de performance. O nome já diz, É né? um pneu... Eficiente Exatamente. grip, né? Mas Aí- isso vai influenciar no comportamento geral do carro, ou não?
Você acha que chega a influenciar? De repente, um carro que veio com um eficiente grip lá. E aí você troca por um pneu desse que é, sei lá, vai ter uma durabilidade maior, consequentemente ele vai ser mais macio e etc e tal. Você acha que vai mudar o comportamento do carro? Em alguns casos, quando a gente fala de maciez, de durabilidade até, acredito que sim. Mas quando a gente fala de percepção ao dirigir, o carro vai sair mais numa curva, o carro vai... Eu acredito que só para quem... Tem um feeling muito apurado. E para aí- quem usa o carro em situações mais extremas, E aí né? seria carro já voltado ali pra performance, né? Que a galera usa de um jeito, toca o carro de um jeito diferente. Diferente, né? Exatamente. Para o dia a dia, né? O geral vai da fazer- população ali vai acho que fazer não muita vai fazer diferença. É diferença, como você não. pegar uma bicicleta. Essa bicicleta é de alumínio, ela pesa 8 quilos. Mas essa é de carbono, pesa 6. Esses 2 quilos não vai representar pro hobbyista, pro cara que anda de Não, bike só na para dar mão de passeio, um para fazer profissional. trilha. Aí é um cara que participa de competição de alta performance, que ele tirando 2 quilos da bike vai ser algo que vai ganhar tempo, vai ganhar Sim. né, É a questão mais que, força que física. o Max falou da questão da maciez. Pneu que é mais macio é mais durável nisso? Depende da borracha, né? Tá. Então, pra mim era o contrário, porque quanto mais macio o pneu, mais contato ele tem com o solo, portanto desgasta mais, ou não? A maciez está muito ligado ao composto de borracha que o produto é feito. Aquela mistura. A borracha ela tem vários componentes, né? É uma receita de bolo. É uma receita de bolo. Então você mistura ali negro de fumo, você mistura ali o látex, você tem vários componentes para criar um determinado tipo de borracha. Pronto, vamos comparar com tênis. Se for um tênis de corrida, o grip do tênis é o solado, né? Isso a gente tem ali. O solado não. O calcanhar, aquela parte que pega de um lado a outro. Sim. Se você tem um tênis de corrida, você percebe que ele é mais macio para ele responder. Na hora que você bate no chão, ele joga para frente. Então, aquela receita foi feita de uma forma para dar propulsão na hora da pancada. Quando desce, ele recebe e devolve com força. Já quando você tem um tênis que é uma pegada para você utilizar numa trilha ou para você utilizar numa quadra de squash ou de tênis, ele tem que ter um grip bom. Ou seja, na hora que o atleta tá saindo no canto para bater uma bola, ele precisa ter uma Frear. aderência legal que freie e ao mesmo tempo não vai dar uma torção no tornozelo dele nem nada disso. Então perceba que é um material para tênis, porém cada um tem uma receita diferente. A banda de rodagem do tênis, o solado, ele é diferente. Para o cara que tá jogando tênis, para o cara que tá jogando futebol, para o cara que tá fazendo corrida na areia ou que tá fazendo corrida aqui na 13 de julho, vão ter tipos de borrachas diferentes e vão ter solados diferentes, com gripes diferentes. Eu acho que a gente pode usar esse exemplo também no pneu. E rapidinho, pegando o exemplo que você falou, Max, da questão do... Aí eu comprei um pneu de uma marca com um Tradewed 500, comprei outro de outra marca e não deu a mesma coisa. Beleza. A gente precisa entender também qual era a proposta daquele outro pneu que você Daquele comprou. outro pneu. Porque às vezes ele não tá ali para entregar quilometragem, ele tá ali para entregar outra coisa. Sim. Com Sabe? certeza. É um pneu que tinha um grip melhor do que o outro. Eu sentia que o outro, ele, quando eu freava, se eu precisasse dar uma freada muito brusca, ele acabava, sabe, não segurava tanto. Às vezes ele dava uma... Esse outro não, ele já tinha um grip um pouco Então, melhor. a dica, já que a gente tá falando de pneu, a dica, né, para quem tá acompanhando o podcast e quer saber, e aí, como é que eu faço para comprar pneu? Vamos lá. Você tem que comprar de acordo com a sua necessidade. Falando-se da bicicleta ou falando do tênis, não adianta eu comprar um tênis de R$2.000 para ir caminhar. Justamente. Eu vou comprar de 2.000 se eu for um atleta que faça meia maratona, que faça corrida de 5, 10, 15 quilômetros. Aí faz sentido eu ter um tênis top. Mas gastar R$2.000, vamos supor, num tênis para eu caminhar ali no Parque da Sementeira, eu acho que é um exagero. E no pneu? No pneu a gente vai da utilidade e da necessidade. Onde é que eu rodo? É cidade? É estrada? Né? Qual é o tipo de pista que eu uso? Outra coisa, esse carro, eu vou ficar com ele muito tempo? Vale a pena eu investir num bom pneu? Né? Tem isso também. Vale a pena eu investir num bom pneu para que o tempo que eu use esse carro aqui vai compensar? Ou eu vou vender o carro daqui a 3, 4, 5 meses e é melhor eu comprar um pneu mais baratinho? Né? Baratinho que eu digo sendo um pneu novo, mas mais em conta. Então, o que é que eu quero? Eu quero segurança. Por exemplo, garantia. Isso é importante. Qual é a questão do pneu importado hoje? Não estou falando mal, existem bons produtos no mercado. De tudo nós temos bons e maus produtos. Mas eu estou falando com relação à garantia. Como funciona a garantia hoje? A garantia de um pneu importado que você compra numa loja multimarca, ela é local. Quando eu vendo um pneu importado para o meu cliente, se der defeito ele estando em Maceió, Você não consegue resolver. eu não consigo e não tem autorizada lá.
Já quando eu vendo um pneu Goodyear, que é uma assistência técnica nacional, em qualquer lugar do Brasil que ele estiver, eu digo, vá numa revenda Goodyear. Não precisa nem apresentar nota fiscal. Porque no próprio pneu, na lateral, tem os códigos de fabricação, lote, data, tudo direitinho. Isso aí o cara acessa o sistema, pronto, já foi. Então, Tá integrado. você tem essa garantia nacional e quando você compra um outro pneu, talvez em um supermercado, você mal vai ter a garantia local. Né? Porque se der um problema, você tem que levar, desmontar, levar no supermercado. O cara do supermercado também não analisa pneu. E aí eu não Aí sei mandar- como é que é não sei feito como esse é que tipo de funciona também, garantia. Não sei Tenho como é nem que é ideia feito. também. Então, tudo isso o consumidor tem que avaliar. Porque na hora da compra, claro que todo mundo quer economizar. Sim. Mas essa economia, será que não vai me gerar um prejuízo futuro? Na frente, né? Como peça, William, quantas vezes você... Claro que lá você não faz isso, mas se você aplica uma peça de má qualidade, e aí o cliente volta logo para reclamar de que essa peça não deu durabilidade, seu serviço não prestou, não foi a peça que foi colocada. Se trabalhar com peça inferior, Vai dar retrabalho. vai dar retrabalho. Exatamente. Retrabalho é serviço 2 vezes, é 2 mãos de obra, né? 2 custos. Você trabalha, Max? Não, Foi aqui. Com produto ruim? de jeito maneiro. Ninguém quer, tá vendo? E falando aqui agora um pouco pro meu mundo. Quando você comparou com tênis, a gente tem aí os tênis, como você falou, né, adaptados para cada situação. Mas também tem a questão de que tem aqueles aficionados por tênis que querem colecionar e tem tênis ali muito caros. Tem isso no mundo dos pneus? Tem gente que quer mostrar que tem pneu de tal marca ou não? Tem também. Tem. Quais as marcas assim que são... A galera procura muito. Uma referência que o pessoal tem muito com relação a pneus são os pneus que já existem há muito tempo no mercado. Um Goodyear, um Pirelli. O Firestone ficou um pouco apagado, acabou sumindo, mas o Michelin também é uma referência no mercado. Michelin, A galera tem muito como referência. E é um produto que tá na Fórmula 1, então, queira que não queira, tem uma visibilidade muito boa, né? Esses produtos que fazem, além de serem boas marcas, eles fazem também um trabalho muito forte de presença de mercado em alguns esportes, em algumas atividades também sociais, e acaba acaba aparecendo mais. Tem o dono do carro que é autoentusiasta, ele quer estar sempre cuidando do carro e ele quer estar entendendo o que está sendo feito no carro dele. Então o cara vem aqui fazer um polimento, ele vai dizer como é que você vai fazer, qual produto todo você vai momento. usar. E às vezes ele já chega com Às vezes informação. ele já vem com informação. Já. Dizendo, Já você chega vai com fazer isso, você informação. vai descontaminar, você vai fazer teste setup, você vai fazer isso e aquilo, E aí vem outra coisa interessante, né? A gente trazendo para a realidade do empreendedorismo. Eu percebo hoje, William, falando-se do ramo de todo um ramo, mas a gente falando da oficina mecânica em si, que algumas empresas, elas tem empresa que envelheceu junto com o dono. Ou seja, o consumidor mudou, Gabriel, o tipo do consumidor mudou, e a pessoa não teve diálogo com esse novo consumidor que chegou. Porque o consumidor de hoje é diferente do consumidor. Nós já vamos na 3ª geração lá. Nós temos os pais, que eram clientes dos meus pais, ou os avós, e hoje nós temos filhos e netos. Então, uma das coisas é a gente saber se comunicar com essa geração que já chega com a informação pronta, como você falou agora, que pesquisou na internet, e o cara quer saber se você é fera mesmo. fera. Já me Então, procuraram bastante. ele vai na pegadinha. E assim, e tal coisa. Você falou de um procedimento aí agora há pouco, Sim. que o cara tem que ter uma expertise para falar Tem. o que ele tá falando, né? Tem que falar a mesma língua, senão ele já se desconfia. E não titubear. É, Tem que ser papo reto. justamente. O cara Tem chega que com uma mostrar colocação, conhecimento, você é né? assim, tal, é desse jeito aqui. Por isso que a gente tem que cada vez mais estar por dentro do tipo de serviço ou do tipo de produto que a gente comercializa, para que a gente possa passar segurança para o nosso cliente. Porque hoje em dia, eu acho que se vende muito mais uma marca e uma reputação do que o produto em si. Eu acho Com que há muito certeza. tempo já deixou de ser produto. Gabriel pode falar melhor sobre isso. Sim. Há muito tempo já deixou. O Se Gabriel trata é de designer de experiência, marcas aí, ele trabalha exatamente para isso. Se trata de experiência, se trata de know-how, se trata de avaliação, né? Exatamente. Tem muita empresa que chega pra gente falando, eu herdei essa oficina do meu avô, que passou pro meu pai, depois passou pra mim. E aí a gente sempre... Tipo, a marca é igual a da época do avô, sabe? Então, os clientes são os mesmos, são os clientes que eram da época dele e foram envelhecendo também. Então, não tem essa questão de trazer cliente novo. Não tem um lead novo, né? Exatamente, é sempre o mesmo cliente que tá lá, que nem cabeleireiro, né? Quando Sim, você vai lá, fica lá naquela mesma coisa. Isso acaba afadando a empresa a ficar estacionada no tempo, né? Exatamente. E aí... Se não houver uma mudança, como ele está falando, se não tiver essa comunicação nova, esse entendimento, vai acabar ficando para trás. Sim. E aí eles procuram a gente pra justamente refazer essa comunicação e trazer isso pra modernidade, pra chamar a galera nova, Perfeito. mudar isso. Mas é um trabalho a longo prazo, né? Que eles vão Sim, imagino que sim. ter que E investir é uma muita coisa que energia. é muito pessoal, né? Sim. Pessoal que eu digo muito personalizada, né?
Porque você tem que entender a história para que você crie uma marca que fale um pouco sobre aquela história, né? Fala, se entra lixo, sai lixo, né? Se o cara não passa um bom conteúdo pra gente, uma boa história do porquê que aquela empresa foi criada, não tem como transferir isso pra comunicação, senão... Tá aí o Bruno para dar uma aula, né? Borracharia, renovadora de pneus. Aí montou a Pneus Ponto Novo como auto center ali antigamente e foi evoluindo. Volta lá na história, que a história é boa, viu? Vamos lá, seguindo a história. Então, quando a gente passou esse momento do comércio de pneus ter dado essa mudada, chegaram pneus importados, abertura de mercado, e aí você tem pulverização de vendedores. Antigamente, pouca gente vendia pneu. E aí você teve uma pulverização porque começou a chegar muita mercadoria e todo mundo queria ter ponto de venda, né? Mercadoria de tudo que é lado, de fora do país. Exatamente. Tal. Quando abriu o mercado foi daquele jeito. Entendi. E aí toda esquina começou a ter uma loja de pneu e supermercado, as grandes redes, começaram a Começaram a vender. importar direto. Como ela tem volume, Importava direto. Fechava um container e tchau. eu tenho 200 lojas, então eu vou comprar, eu vou importar para mim, eu não preciso comprar de nenhum importador. Com 200 lojas, se eu comprar 300 pneus para cada loja, Tem uma né? fortuna. 6 mil tem um volume. pneus. Então é mais ou menos isso. E aí o que acontece? Quando veio isso, aí pronto, aí mudou. Aí a gente começou a vivenciar a decadência de uma situação de que Isso foi o quê? Nos anos 2000 ali? mais ou menos 90, isso mesmo, anos 2000, perfeito. Que também, logo depois veio também o Real, a entrada do Real com Fernando Henrique, e aí foi outra pancada também na economia do país. Mas vamos lá, quando a gente teve essa situação da mudança no mercado de pneus, o volume de pneus que nós vendíamos já não era suficiente para pagar os custos da empresa. Então a gente começou a trabalhar no vermelho, a empresa começou a pegar dinheiro para poder se manter e começou a se endividar. E aí a gente, caramba, e agora, né? E foi nesse cenário que meu pai adoeceu e eu caí de paraquedas no meu colo e disse, toma aí, agora resolva. E como é que foi essa adaptação? Então, aí, nesse momento, eu comecei a olhar para o mercado e dizer, caramba, o que é que as pessoas estão fazendo? O que é que outras empresas estão fazendo por aí? A gente estava nos primórdios da internet domiciliar, né? E aí eu já tinha um computador em casa, já tinha um computador lá na loja, e eu digo, bom, eu vou começar a pesquisar, estudar. para ver o que é que eu posso fazer, né? E aí eu comecei a seguir, não que não tinha seguir, mas tinha um site na época, eu comecei a olhar e encontrar acompanhar algumas empresas de fora que, além de trabalhar com a venda de pneus, elas tinham entrado com outras fontes de receita. Tinha entrado com troca de óleo, com mecânica, parte de suspensão, mecânica de funcionamento, alinhamento, balanceamento, que nós já tínhamos, mas não explorávamos muito. E aí eu disse, caramba, nós temos o cliente que já conhece a empresa e já se relaciona. Então, se eu oferecer algo a mais para esse cliente que já nos conhece, já se relaciona e já confia, é muito mais fácil de eu conseguir vender para essa pessoa. Porque o ser humano gosta de fazer negócio com quem Inclusive, ele já conhece. tinha estrutura que ele tinha projetado para isso. Exatamente. E aí, pronto. E aí, nós vamos nos reinventar mais uma vez. Então, a gente se reinventou e entrou nesse ramo de mecânica, fazendo suspensão, fazendo freio, fazendo troca de óleo. Troca de óleo foi um segundo momento, mas enfim, a gente começou a encontrar outras fontes de receita além do pneu, porque é simples. Eu acho que é simples entre aspas, né? Falando agora fica simples, mas é tipo assim: eu tenho um negócio que não tá se mantendo, tá? O problema tá da porta para dentro ou tá da porta para fora? O cara entra e não encontra o produto e vai embora, ou o cara não tá chegando? São dois problemas diferentes. Porque aí a gente vai atrás, né, do que está acontecendo. Não está chegando, é posicionamento, o que é que está faltando? É dentro de casa, o que é que está acontecendo? Política de preço? É a forma de trabalho? É a estrutura? A gente vai descobrindo. Eu digo, bom, se o cara está vindo e eu não tenho mais, o pneu pulverizou demais e o volume de pneu já não dá mais, então eu vou vender outra coisa para esse cara. Se ele vai comprar um outro pneu, mas ele vai vir para cá fazer um alinhamento, um balanceamento. E aí foi dessa forma que a gente começou a agregar os serviços na empresa. E à medida que a gente foi agregando, a gente foi mudando o nome de fantasia para se adequar àquele momento. Sim. Teve uma hora que eu disse o negócio é serviço. Então ficou ponto novo, serviços automotivos. E aí nós começamos. Suspensão, freio, alinhamento e balanceamento, mecânica e tal, aquela coisa toda. Depois eu disse, não, caramba, cabe o pneu, vamos botar aqui pneus e serviços. Aí fomos, pneus e serviços. Aí depois a gente agregou troca de óleo. Interessante que quando começou com a mecânica não tinha nenhum elevador. Como a empresa estava numa situação difícil, a gente estava, né, naquela época bem desafiante, o meu primeiro elevador foi alugado. Aluguei um elevador para colocar na empresa e aí
começamos a trabalhar com a mecânica, eu ainda senti a expertise, comecei a participar de um grupo lá na associação comercial com outros proprietários de oficina mecânica, e os caras foram me ensinando, vá por aqui, vá por ali, serviço tal, quanto é que eu cobro? Eu não era a minha realidade. E eu comecei também literatura, buscar informação. Todo curso que tinha eu estava participando, trocava uma ideia, perguntava, ia na oficina de alguém, velho, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo e tal? Você fui aprendendo. E interessante, a gente voltando para aquela questão do acreditar, eu olhava para a empresa e eu dizia, caramba, quantos elevadores cabem aqui? Aí eu fiz a conta, eu disse, olha, cabem 4. De boa, cabem 4, fora o DIC lá do alinhamento, mas cabem 4 elevadores. Eu disse, beleza, um dia eu vou ter esses 4 elevadores. E a coisa aconteceu, velho. Aconteceu. Quando eu abri o olho, já tinha 4 elevadores. Entendeu? Batalhando, lutando, acreditando. Mas teve que correr atrás. Eu tô vendo gente hoje que não quer nem correr atrás, né? O pessoal não estuda, não quer, não se esforça, pensa que vai cair do céu, né? E eu acho que hoje essa parte de se reinventar tá cada vez mais constante. Antigamente eu acredito que você duraria um tempo maior para precisar se reinventar. Hoje não. Hoje com o avanço das coisas, da tecnologia, de tudo mais, você precisa estar se reinventando a cada momento ali. Você precisa estar toda hora procurando uma coisa nova. Vocês, oficina mecânica, carro híbrido, carro elétrico, carro não sei o quê. Daqui a pouco é igual, verniz. Antigamente só tinha um tipo de verniz, as pinturas PU. Hoje em dia já tem vários tipos de verniz. Cada montadora trabalha com um tipo de verniz. Então, se você não tiver tecnologia de produto, conhecimento, para poder fazer a correção em cima de cada verniz desse que é lançado hoje no mercado, você vai ficar para trás. Porque você vai ser fadado a fazer besteira. Vou contar uma história aqui que é sobre isso de se reinventar. Quando... 2016, algo assim, que saiu aquele Civic G10. Acho que foi em 2016 o primeiro, né? 2016, 2017. Aquele carro saiu com verniz que até então ninguém tinha trabalhado em cima do verniz daquele, que hoje a gente chama de verniz extremamente macio, stick paint, um verniz grudento. E eu conheço vários profissionais que quando pegaram o primeiro carro desse para polir, estragaram o verniz do carro porque não tinham conhecimento sobre o que aquilo ali estava chegando. E hoje em dia todo mundo já sabe polir verniz. Você perguntar para qualquer polidor que é desse tempo aí, perguntar, e aí, como era polir um verniz G10? O cara que é doido, Deus me livre e tal, não sei o quê, porque dava trabalho. Até todo mundo ter conhecimento, entendimento daquilo ali, que aquele negócio era uma tecnologia nova que estava chegando do verniz. E conseguir polir aquilo ali, neguinho penou, viu? Neguinho que não estava preparado aí, suou. Então eu acho que é isso aí, isso é o que ele está falando. Ao longo do trajeto empresarial, o cara tem que se reinventar várias vezes. Não pode ter medo de se reinventar. Eu acredito nisso, né? Às vezes a gente precisa deixar o ego do bolso. Às vezes tem empresários que têm um ego muito grande, né? Ah, não, porque eu já faço isso, dá certo há não sei quantos anos e tal, não sei o quê. Mas às vezes o cara precisa tirar o ego um pouco do bolso, procurar estudar, procurar ter conhecimento para poder realmente atender bem o cliente, como o Bruno está falando. Exatamente. Inclusive, pegando carona com essa fala sua, teve um momento também que quando a gente estava nessa transição, como eu falei, né? Eu cresci lá no comércio, né? Eu cresci ali vendo meu pai, Tava minha mãe ali dentro, tal, desenrolando, tava ali, aí você vai assumindo as responsabilidades, vai chegando, mas não teve ninguém para dizer, vá por aqui ou vá por ali. Teve meus pais no começo, mas depois foi muito algo que eu tive que ir tendo as percepções. E em algum momento, chegou um amigo meu e disse, eu tô querendo abrir uma loja de pneu, mas eu só quero vender pneu. Eu não quero fazer serviço. E aí vamos fazer uma parceria para você montar os pneus e alinhar e balancear? Eu digo, beleza, mas você tá querendo abrir por onde? Ele, não, eu tô pensando, tá lá, tá assim e tal. Aí me veio um estalo. Eu disse, vem cá, velho, você não quer vir pra cá, não? Vamos se juntar. Na época eu tava meio desanimado com pneu, não tava nem trabalhando direito com pneu. Eu disse, vamos se juntar aqui. Vamos, não abra um negócio, não. Venha pra cá. Vamos fazer uma parceria, tipo uma sociedade. E vamos ver o que é que dá. Eu já tenho prédio, já tenho os clientes. Você vem para cá com sua força de trabalho e também com o capital para investir nos pneus e vamos tentar aqui para a gente ver. Vamos botar o negócio para rodar. E aí ele veio. E aí, quando ele chegou, que ele começou a trabalhar, quando a gente começou a trabalhar junto lá na loja, ele tinha uma percepção comercial, ele tem uma percepção comercial muito boa, que era um cara que era representante, então rodava muito comércio, muito, né? Começou muito cedo. Com 14, 15 anos, o Maico, que é meu sócio há 20 anos, ele já estava no mercado, já estava na luta ali, desenrolando, atendendo cliente. Então, ele tinha uma visão comercial boa. E ele chegou para mim, quando ele começou a ver a situação, ele disse, rapaz,
se você me permite, eu queria fazer umas observações. Pode falar. Ele disse, rapaz, você trabalha muito barato. Esse preço que você está vendendo, você não consegue se manter, não. Não dá para você se manter desse jeito. Dá para ver que seu serviço é bom, você trabalha certo, trabalha de forma honesta, mas esses preços que você pratica não são sustentáveis. E aí ele começou a me orientar. E graças a Deus, eu tive a humildade, né, aí onde você veio falar de ego, graças a Deus, de dizer, caramba, o que esse bicho está falando faz sentido. Entender a percepção externa que ele tinha, né? Eu vou acreditar, né? Justamente. Eu vou vestir essa camisa. Eu disse, aí como é que faz? Ele, não, rapaz, vamos começar devagarzinho, vamos ajustando. A gente já tem um serviço bom, já oferece uma coisa boa para o cliente, então vamos melhorando. E aí, quando eu comecei com essa... Aí é onde vem a dica. Se você não tem a capacidade, ou se você não tem o desenvolvimento para um determinado tipo de coisa, se associe ou se junte, ou peça ajuda, ou peça orientação, ou pague com pessoas que possam lhe trazer isso. Ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Então, às vezes, o cara tá ali se afogando, que se você chegar ali e pegar na mão, o cara tiver a humildade de dizer, ô, velho, me ajuda aí. Né? Se você tiver humildade, às vezes a ajuda tá perto de você. É como se você estivesse se afogando, aí do seu lado tem uma boia, ali na frente tem um caiaque. Aqui tem uma lancha e ali tem um jet ski. Mas você não enxerga nada. Você só enxerga a sua própria agonia engolindo água. Mas se você levantar um pouquinho e você der uma olhada, sempre tem alguém que você pode buscar e vai trazer alguma orientação. Mas a gente tem que saber disso e tem que ter a humildade de reconhecer, caramba, eu não sou bom nessa parte. Quem é que pode me completar? E aí pronto. Quando o Maico chegou no negócio com essa visão comercial que eu não tinha, deu uma virada de chave em mim também. Eu percebi que a necessidade da mudança e o quanto que a gente poderia melhorar. E aí, duas cabeças pensam mais do que uma. Aquela questão de energia, a gente começou a jogar energia na empresa e começou a, mais uma vez, dar uma guinada. Começou a mudar o tipo de cliente. A gente tinha um cliente que ia mais atrás do pneu baratinho, do pneu recalchutado, do serviço baratinho, aquela coisa. E a gente começou, como a gente chama, de mudar a pele da cobra. A gente começou a trazer um perfil de cliente diferente que valorizava aquilo que a gente estava oferecendo. Qualidade, garantia. Não era o cliente que ia por preço mais, né? Exatamente. Sabe? Qualidade, garantia, um preço justo, credibilidade no mercado. E aí, nesse momento, a gente agregando valor. Dessa forma, a gente começou a melhorar a empresa e, graças a Deus, a gente já vem há 20 anos juntos e a empresa só fez evoluir. Sabe? Foi uma mistura que deu certo e a gente conseguiu trazer a empresa para um outro nível. E a questão do se reinventar, a questão de estar de olho no mercado, eu acho que isso foi... Se você dissesse, Bruno, qual é o principal característica, a principal característica que fez vocês chegarem aos 40 anos, eu diria para você que é a capacidade de se reinventar. É a capacidade de você olhar para o mercado, ser inquieto, como nós somos inquietos, você olhar e olhar para o seu próprio negócio e dizer onde é que eu posso melhorar, onde é que eu estou pecando, como é que eu posso fazer melhor o que eu já faço hoje. Onde é que eu posso mudar? Não dá para parar. Não pode. Não dá para parar. Isso é algo que a gente precisa fazer o tempo todo. Conversar com pessoas que também estão empreendendo, estão trabalhando no negócio, que a gente troca uma ideia. A gente estava conversando um pouco antes de começar esse bate-papo e a gente ali já troca uma ideia, você já fala uma coisa que, caramba, eu não tinha pensado nisso. Porque às vezes, o que é dor para mim, o que é uma ferida para mim, William, é cicatriz para você. Já passei. Com certeza. Já posso levar uma experiência, Já né? tem um remédio. Quantas vezes a gente viajou para Recife, para Altonó, a gente conversando ali, eu falava uma coisa, William, tal, caramba, velho, eu não tinha pensado nisso. Eu falo uma coisa, ele, pô, isso aqui vai servir pra mim. E não ter ego, né? E não ter o ego, que nem o Max estava falando. Porque acontece às vezes, né? Eu já vi às vezes isso. O cara, ele é mais velho que você. Aí Tem por mais você experiência, ele tem mais tempo de Ele tem mais tempo, estrada. mas você tá pegando o mercado, o novo. Então o que falta a ele é o mercado novo. É a E o que coisa falta nova. a você é a experiência da estrada. Só que uma aí troca, né, velho? Tem que ser uma via de mão dupla. aí existe Exatamente, o ego velho. ali de você absorver do cara mais velho e do cara mais velho absorver um pouco da coisa nova que tá rolando. Ô, Max, qual que é a diferença de... É porque eu não conheço muito os senhores da sua empresa, William. Uhum. Mas qual que é a diferença de você ter um cara aqui como o Jeff, por exemplo, que ele é muito inteirado, assim, tipo, no mundo atual, na Automax? Qual é que você vê de diferente, assim? Rapaz, você fala de ter uma pessoa que trabalha comigo que
está... Seja muito mais jovem. Seja muito mais jovem, né? Na verdade, eu só consigo enxergar benefício, não consigo enxergar malefício nenhum. Na verdade, assim, Jeff, preciso contar a história dele rapidinho. Quando eu estava contratando as pessoas que vinham trabalhar comigo aqui, eu queria montar uma equipe nova, eu queria montar uma equipe do zero. Eu não queria, por exemplo, eu não queria ninguém que já tivesse lavado, que já tivesse polido, que já tivesse feito nada. E na primeira entrevista de Jeff, eu disse, você já lavou o carro alguma vez na sua vida? Ele disse, não, só o meu em casa, esse dia de sábado. Eu digo, pronto, você está contratado. Por quê? Porque o que eu vi nele foi justamente isso. Ele era um cara que curtia carros, ele era um cara que entendia carros, ele era um cara que ia trazer um sangue novo, uma modernidade para dentro da empresa. Não tinha vício, né? Não tinha vício. E eu ia ensinar a fazer a ele do jeito que eu queria e ele só ia melhorar. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que ter essa pessoa que tá dentro desse mercado, às vezes ajuda. Às vezes traz alguma coisa. Max, você viu isso aí? Ele tá antenado, ele tá vendo as coisas, ele tá estudando a todo momento, ele tá na internet, ele tá vendo alguma coisa. Então, ele sempre tá trazendo alguma coisa para dentro da loja. É mais um para somar, né? Cabe a mim entender o que é que ele tá trazendo e transformar isso em benefício, né, para dentro da empresa. Essa fala sua me lembrou, uma vez eu vi o Murilo Gão uma vez falando assim, seja o mais burro da mesa, era o nome da palestra dele. Seja o mais burro da mesa. Aí ele tava explicando, ele fez, se você sentar num lugar para bater papo com pessoas que não tem nada ali para lhe agregar, você tá perdendo seu tempo. Se você é o fodão, vá para outro lugar. Você tem que ir para um lugar onde as pessoas falem e você aprenda. Você pode ensinar também, mas você precisa aprender. Mas se eu tô sempre nos locais onde o que eu sei ali é acima de todos os demais, como é que eu vou me tornar uma pessoa melhor? Não se torna. Né? Ninguém sabe Se de dizem tudo, que nós né, somos mano? a média das 5 pessoas que a gente convive, se eu não convivo com pessoas de um nível maior do que o meu, eu não falo nível financeiro, eu falo nível de Intelectual, conhecimento, de discernimento, de maturidade. Nunca tive também, Max, esse negócio de vou contratar o cara não, que o cara... Ao contrário, eu adoro contratar pessoas que sabem mais do que eu. Adoro. Quando o cara chega que tem mais informação, eu acho perfeito. Claro, eu tô falando numa situação específica minha. O que você falou faz muito sentido. Você tá formando o cara na base, mostrando como você quer o passo a passo. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando eu não tenho um conhecimento específico sobre determinado assunto, e aí eu pego e contrato, vamos Uma pessoa supor, que tem. o William que tem. Velho, Certeza. eu vou escutar o cara. É O cara isso. vai me ensinar, o cara tá vindo pra agregar. O caso do meu sócio, do Michael, que eu falei, você já pensou se lá atrás, na hora que ele disse, velho, vamos por aqui, eu disse, não, meu irmão, não vou não. Vou não. Eu fiz a vida toda assim e é assim Dá que vai certo. ser. Um momento ele ia dizer, valeu, meu irmão, eu tô indo embora, porque Tchau. aqui eu não consigo, né, eu não consigo trazer as ideias e a gente poder botar em prática, então eu tô indo embora e você segue seu barco. Será que eu estaria nesse momento aqui falando que, graças a Deus, a gente vem numa crescente Talvez e tal? sim, talvez não. Exatamente. Aconteceu, teve um determinado tempo da minha empresa que eu estava em situação financeira complicada e eu realmente não sabia o que fazer. E naquele momento me apareceu uma pessoa que era um conhecido de minha esposa, que ele é consultor financeiro, e ele chegou, a minha esposa comentando com ele, vocês estão passando por dificuldade, vou lá falar com o seu esposo. Na hora que ele chegou para mim e disse, Max, eu trabalho com isso, tal. Como é? Quer fazer um trabalho aqui dentro da loja? Eu disse, porra, tudo da hora, meu irmão. Você sabe do que você tá fazendo, é exatamente o que eu tô precisando. Então, vamos trabalhar. E ele fez uma consultoria financeira e a gente seguiu passo a passo do que ele tá falando, porque eu não sabia o que ele tá fazendo, mas ele sabia. Seguiu passo a passo e deu tudo certo. Aí, às vezes, eu vejo o cara tem um negócio, tá ali quebrando cabeça, mas, poxa, a informação tá na palma da mão. Hoje em dia, ainda mais, né, cara? Você segue ali um Instagram de um cara que tem um conteúdo, você vai ali no YouTube, você assiste um podcast como esse aqui, que tem informação de relevância para as pessoas que estão buscando esse tipo de coisa. Isso aqui, às vezes, muda a vida da pessoa. Com certeza. Basta que você vá atrás. E, mais uma vez, falando sobre essa questão de energia, se você for buscar, você vai encontrar. Mas é como o William falou, o cara fica só reclamando, não quer fazer nada, vai final de semana, vai pro barzinho beber, acho que a terapia é bar. Só quer pedir. Não é por aí, né, velho? Tem que pedir, tem que fazer algo pra acontecer, né, velho? Muita gente só quer isso mesmo, né? Porque levanta a mão pro céu e diz, meu Deus, me dê isso. Mas e aí? O que é que você tá fazendo? Qual é o passo que você tá dando pra fazer? Você só vê a galera reclamando. Agradecer não agradece e não corre atrás, né? Você vê o cara ali se dedicar em curtir, né? Traduzir assim, ver o cara se dedicar em curtir e nada em estudar, melhorar, ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, atender melhor. Você não vê o cara procurar nada disso, então dificilmente ele vai crescer, né? Às vezes eu tenho a percepção, assim, é uma coisa que eu acredito, né? Mas é uma crença pessoal. Eu acho que tudo que a gente passa na vida de desafiante, né? Traz algum aprendizado junto.
sabe? Todos os Para momentos. quem sabe aprender. Para quem sabe aproveitar, perfeitamente. Porque tem Hoje em muita gente que dia, não sabe. hoje em dia eu agradeço a Deus de que quando eu tomei pé da empresa, a gente estava numa situação desafiante, uma situação difícil. Por quê? Porque eu acho que isso me ajudou a moldar, a me dar uma carapaça. Não, a você ficar não mais acha. Eu tenho certeza que resistente. você tem certeza disso. No fundo do coração você não acha. Você tem certeza. Sim, Porque perfeito. situações fáceis não moldam ninguém. Essa é a Exatamente. verdade. E As aí eu situações percebo- difíceis é que moldam. Eu percebo hoje em dia que a tolerância para certas coisas, a minha é infinitamente maior pelo que a gente já passou. Todos nós aqui temos uma história de superação. Então, é como você falou, a situação difícil, ela vai forjando a gente. Sabe? Agora, a gente precisa também enxergar e dizer, caramba, eu tô passando isso, como é que eu saio dessa? Como é que eu faço para melhorar? Porque sempre tem um caminho. Sempre fecha uma porta, mas abre uma janela. Mas você precisa procurar a janela. Com certeza, não dá Não pra é ficar olhando esperando. pra porta e dizer, a porta não abre, a porta não abre, a porta abre. não abre. Não vai abrir nunca. Abre de César, não vai. Não vai. É isso Eu mesmo. acredito muito Ô, nisso. posso voltar ao assunto do pneu? Ainda tenho pergunta pra fazer. Pode Vamos- perguntar. Se eu souber responder, eu falo agora. Eu tenho uma dúvida de pneu. Inclusive essa rolou uma treta num carnaval. Um dia a gente, na família, a gente fizemos uma viagem em família e, porra, foi a treta do carnaval essa história. Pneu. Se troca os 4 ou os 2? Essa é a primeira pergunta. Na sua opinião, eu coloco o conjunto de 4 pneus no carro completo ou dá a possibilidade de se botar só 2? Certo, vamos lá. Depende. Depende do intuito. É por isso que eu disse, vai comprar pneu, verifique qual é a sua necessidade, sabe? Porque, vamos exemplificar, o eixo dianteiro, normalmente a maioria dos carros é tração dianteira, o eixo dianteiro, ele gasta 3 vezes mais pneu do que o eixo traseiro. Na hora do arranque e também na hora da frenagem, que é 70% na dianteira, 30% na traseira. Então eu tô com aquele pneu dianteiro sofrendo força de atrito o tempo todo, arrancando, freando. Então, se ele gasta 3 vezes mais, eu preciso fazer o rodízio para equilibrar esse desgaste. Se eu coloco 2 pneus novos apenas, só 2 pneus, em algum momento eu vou precisar trocar os outros 2. E esses 2 que eu coloquei, ele não vai ter uma durabilidade tão alta. Quando eu coloco os 4 pneus e eu faço um rodízio a cada 10 mil quilômetros, rodízio, calibragem, alinhamento e balanceamento, né? Calibragem semanal ou quinzenal e alinhamento e balanceamento a cada 5, 7, 10 mil quilômetros no máximo. Eu consigo ter com um jogo de pneus, como eu já vi acontecer, 90 mil quilômetros de autonomia para um jogo de pneus. Porque você vai fazendo rodízio e equilibrando o desgaste. Então você consegue uma alta durabilidade. Já quando você coloca só 2 pneus, você tem aquela questão de que você acaba, de certa forma, prejudicando essa performance maior. Então, não tem certo nem errado, vai muito do poder aquisitivo do proprietário do veículo, da necessidade que ele tem, por exemplo, o cara que anda na estrada, viajando, pegando BR o tempo todo, faça chuva, faça sol. Claro que é importante que ele esteja com os 4 pneus em bom bons. estado. Sem dúvida nenhuma. Não dá pra titubear você com um carro na estrada. É segurança, né, mano? O tempo todo. Segurança, e o primeiro item de contato com o solo que o pneu tem é o pneu. Que o carro tem é o pneu. Né? Então, vai muito do perfil de cada proprietário de veículo. Por isso que, como eu disse, não tem certo nem errado. Agora, é fato, se você troca os 4 pneus e fazendo um rodízio a cada 10 mil, você consegue ter uma autonomia maior, sem dúvida nenhuma. Você consegue ter uma autonomia maior. E aí eu te faço a segunda pergunta. Botei 2 só. Vai na frente ou atrás? Eu sabia. Vai na dianteira ou vai na traseira? Rapaz. Quero só trocar 2. Tem 2 ainda meia vida. Eu vou botar 2. Eu boto Esse os 2. carnaval foi... Eu boto os 2 na frente ou na traseira? Vamos chegar lá. ao ponto de discutir pneu. Tecnicamente falando, até onde chega o meu conhecimento, os pneus novos no eixo traseiro, eles dão maior estabilidade no veículo. Tá ouvindo, Gustavo Sancho? Os pneus novos na traseira, eles dão... Por quê? Porque, por questão de projeto, eu acredito, ou leis da física, eu não sei, tem uma explicação sobre isso, mas quando eu tenho um pneu novo na traseira, ele tem uma aderência maior. Na hora de entrar numa curva, o carro tem menos tendência de jogar ao fundo. Sim. Além de que, se eu faço ao contrário, se eu coloco os pneus novos na dianteira e os outros mais gastos na traseira, além de ter uma diferença de altura, porque o mais novo vai ser um pouco mais alto,
Tem a questão também da banda de rodagem com mais borracha na dianteira e com menos na traseira, também vai influenciar. Já que o freio funciona 70% na frente e 30% atrás, se eu tenho um grip maior na dianteira, já freia mais a dianteira, na hora de uma freada eu já não vou ter o carro se Na comportando traseira, como os deveria. 30% já vai ser menor ainda, já que o grip do Exatamente. traseiro já tá menor, né? Exatamente. E essa tendência, às vezes, quando o cliente tem um pneu com algum problema, que ele fez um conserto, alguma coisa, não, eu prefiro esse pneu na traseira. Eu disse ao contrário. Tem que estar na dianteira, porque na dianteira, se estourar um pneu ou se Você der algum tem mais problema, controle. você tá com o volante na mão. Na eu devia ter traseira, você apostado vira aqueles passageiro. 1000. Eu devia ter apostado os 1000, que a gente ia Milzinho? apostar 1000zão, Porra, que era o só tá ligado. pneu bom tem que ir na traseira. E no caso de um pneu desse estourar na traseira, você vira passageiro, né? Pois é. É muito mais fácil você controlar o carro se ele estourar um pneu na dianteira, porque você tem o volante para auxiliar, do que na traseira, né? Se esse Exato. pneu vier estourar lá Na na traseira, traseira, esqueça. né? Estourou, É. o carro começa a Vira girar, passageiro. já É. foi, Sem dúvida nenhuma. já era. Mas essa é uma grande dúvida que a galera tem. Eu acredito que seja uma grande dúvida, porque, meu amigo, foi um questionamento assim, Bafafá. bafafá. O cara no carnaval, época de festa, eles estavam tretando por causa do pneu, repare, isso é uma grande dúvida. Não, mas é porque ele colocou os pneus pra fazer a viagem. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, o pneu traseiro tava careca, mano. E eu disse, meu tio, Perigosíssimo. careca assim, né? Meu Sim. tio, isso aqui tinha que ter vindo ao contrário. Até porque, questão de carga e tudo mais, o pneu novo tinha que estar na traseira. Aí ele, não, porque não sei o que, mas você é teimoso. Aí meu pai entrou na jogada, aí botar na traseira, o novo na traseira. Aí você ficou nessa aí, uma aposta, vamos apostar, vai, não vai apostar, vai, não vai apostar, pronto. Aí a gente passou o carnaval todo discutindo. Aí toda vez que a gente olhava pro pneu, vamos levar para o cara botar na traseira, para você voltar na viagem, e ele, não, é o certo. Mas aí tá vendo, é uma dúvida que muita gente tem, acredito que chega muita gente E lá. é curioso que você... E isso aí é um fator que você tem a percepção andando com o carro. Quando você tá com os pneus mais novos na traseira, que você pega uma pista e tal, você percebe realmente que o comportamento do carro é de um jeito. E se você bota o pneu usado na traseira, você percebe que muda o comportamento do carro. Sem dúvida nenhuma. Principalmente na curva. Principalmente na curva. Eu digo assim, eu tenho meu carro, eu uso o mesmo carro já tem 6 anos. Então, bicho, qualquer diferença que dá no meu carro, eu tenho a percepção dele. Porque, porra, tem 6 anos que eu dirijo aquela porra. Peguei o carro com 27 mil quilômetros, tem 185 mil na minha mão já. Você conhece, né? Então, assim, se eu mudo qualquer coisa, calibragem, eu sinto diferença na hora de fazer uma curva, na hora de fazer uma frenagem. Tudo isso muda, pô, no carro. Se você tiver uma percepção. O cara leigo, o cara não muda, né? Mas eu mesmo, assim, que gosto do carro. E outro, eu gosto de dirigir meu carro. Meu carro tem uma certa geometria ali de um carro esportivo. Não tem um motor e tal, não sei o quê. Mas ele foi desenvolvido em cima de um carro esportivo. Então, tem essa questão de geometria, de curva e tal, não sei o quê. E isso que já várias vezes eu já troquei 4 jogos de pneu. E cada pneu eu sinto uma diferença. Eu sinto que o carro se comporta de uma forma diferente. Eu já coloquei um pneu Pirelli que era extremamente duro. E meu carro, ele tendia a sair de frente com esse pneu. Porque ele necessitava de um pneu que tivesse um grip maior, uma borracha que tivesse um pouco mais de flexibilidade ali na dianteira e tudo mais. Então, bom, cada quem é cada quem, né? Agora falando um pouco mais sobre sua vida pessoal, né? Eu vi que você tem ali seu hobby musical. Fala um pouco sobre ele pra gente. A gente tem uma banda chamada Chevy New. Eu junto com mais 3 amigos. Já tem 7 anos. E a gente toca aí aniversários, casamentos, festas também, em alguns bares a gente costuma tocar também. E é muito legal. É interessante essa questão da banda, né? Do hobby, na verdade, né? Porque a gente Falei já hobby, vive... mas é trabalho, né? Também, né? Quando passa a ser remunerado é trabalho, Trabalho, né? Mas a gente já tem uma vida corrida, né? Quem é comerciante, quem Aprendam com o Bruno. viu? é empresário, tem uma vida Trabalhe corrida. e na hora de curtir, curta trabalhando. Pega a ideia, viu? Mas é muito legal. A banda já me levou para situações assim muito legais, sabe? É troca de energia com o público. Você tá ali cantando, a galera animada, brincando. Isso é muito revigorante, sabe? É muito revigorante. Eu tenho o maior prazer, eu adoro. Chegou o pessoal lá no Centro Automotivo, conheceu você de um show. Já sim. Você é da Chevy New, eu digo, sou. Acontece também. Legal. Então, eu tô no show, a pessoa lhe conhece de algum lugar. Eu digo, não, você tá automotivo. Cara, isso mesmo. Tá. Mas você é o cantor lá, é, Bruno? Não, você cantor não. Eu toco percussão e enrolo no back vocal. Faço um back vocalzinho lá pra aliviar pro cantor, mas... E o seu sócio também? De lá da banda? Não, ele gosta de esporte, gosta de futebol, pedala, caminha, faz umas caminhadas. Ele tá mais nessa pegada. Os outros músicos aqui, né? Hã?
Nada, Ô, eu não. Fiquei sabendo hoje que é músico também não, aí, não sou né? músico não, pô. Na Fazer uma verdade, banda da Quinta um Marcha. tecladista, mas... Comecei, talvez se eu tivesse estudado o teclado lá, eu podia estar ganhando dinheiro vendo aí? hoje, né? O shape eu já tenho de cantor de brega, né? Só faltava aqui. Silvano Maxwell e seus teclados. né? Imagina aí. Aí, Max da Seresta. Diga aí. Já foi DJ, né? Já toquei DJ, já fiz uns eventos aí, alugava som e tal, na adolescência pra ganhar dinheiro, né? A gente Sim. se virar, meu amigo. Quem com tudo mexia aqui que a na mesa gente de som tem. era ele. Entendia tudo aqui, pegou a mesa, brincou. Ah, desenrolou, né? Por isso que ele ficou mudando minha voz aí, botando voz de robozinho, Tem que voz de não sei o desenrolar, quê. tem que aprender alguma coisa, diferente de só pulir carro, né? Não dá não, se Sem de dúvida repente nenhuma. der errado. Na verdade, é fundamental, né? Que a gente tenha um... eu costumo dizer assim, que nós temos vários papéis na nossa vida, né? A gente, como eu falei, tem um papel dentro de casa, como esposo, como pai, como filho, como irmão. E a gente tem o nosso papel como comerciante ou como empresário, ou do trabalho que cada um desempenha. E você tem que ter um equilíbrio desses papéis. E tem o você com você mesmo, né? Você com você mesmo. Qual é a hora? Que você para e você dá uma relaxada, tá de boa, tá fazendo algo que você tem prazer em fazer. E isso é importante. Porque ninguém falou que a gente tem que estar aqui só para trabalhar, só para pagar a conta, ou só para ganhar dinheiro, ou só para juntar dinheiro, né? A gente precisa também cuidar dessas outras partes da vida, porque a medida do sucesso, ela é pessoal. O sucesso é individual, né? O que é sucesso para você pode não ser sucesso para mim. O problema é que hoje Né? as pessoas se comparam muito, né? Exatamente. Essa, velho. questão, E eu essa, acho essa que o que vivência tá... de rede social aí, a galera só vive se comparando ao sucesso do cara. Ah, se eu não faço isso, eu não viajo para tal lugar. Se eu não vivo fazendo isso na rede social. E acaba que isso estraga a mentalidade das pessoas. O que eu acho foda da comparação é porque, às vezes, eu vou usar essa lata aqui de exemplo. Às vezes, a gente tá aqui, ó. A gente tá aqui, né? Perto do topo, né? Vamos dizer assim, né? Seja lá no que for na vida. E às vezes o cara tá aqui. Mas o cara que a gente tá se comparando, ele ainda não subiu até onde a gente subiu. Ele ainda vai passar por perdas, ele ainda vai passar por situações que a gente já conseguiu vencer. Aí você olha pro cara, o cara tá cheio de fôlego, animadão, correndo a milhão. E você diz, esse cara que é foda. Esse cara aí, porra, eu queria ser ele. Mas calma, pô, ele não passou ainda o que você passou, né? Você tá pegando uma situação ali do meio da montanha e você que tá aqui em cima, ó, você tá desvalorizando a sua jornada para valorizar uma jornada que não chegou nem na metade ainda. Então a gente tem que honrar nossa história, sabe? Com certeza. Honrar nossa história, honrar de onde a gente veio, os aprendizados que a gente teve, os nossos resultados. E é como eu falei anteriormente, se comparar com nós mesmos, né? Eu acho que isso é importante. Eu tenho uma filha de 14 anos e eu sempre falei muito isso para ela. Filha, eu quero que você goste das coisas que fazem sentido para você gostar. Não é porque fulaninho faz isso ou ciclaninho tem aquilo que você vai ter que ter também. Você tem que ter as coisas que você gosta de ter de verdade, que lhe faz feliz, né? E hoje Ter, é que eu digo, é um complicado, né, hobby, é uma... Seja lá o que for, uma coisa material, eu digo para ela que viva dentro das coisas que são valor para você, que lhe fazem bem, sabe? Até na hora de você se alimentar, mas fulaninho tá comendo aquilo, tá, você gosta, não? Então pronto. Fulaninho quer ir para tal lugar, você quer ir, não quer, então não vá. É tal da influência, né? Porque às vezes a gente é muito podado, sabe? A gente é muito podado e aí você acaba querendo agradar e esse negócio de agradar é uma merda, velho. Porque você deixa de viver de acordo com seus próprios valores para viver baseado no outro. Às vezes às vezes o relógio da moda não é nem o que eu gosto, mas para eu me sentir incluído eu vou querer comprar um igual e tem utilidade para mim, vai servir para alguma coisa. E é o que você falou, porque você não sabe nem o que você gosta, né? Exatamente. Tem tempo com você pra se conhecer. Então eu sempre procurei muito essa linha de para minha filha de dizer, claro, não estou ensinando ninguém a educar, a educação não tem receita, mas é porque foi algo desafiante para mim, sabe? Quando eu comecei a questionar alguns valores na minha juventude, não vou falar valores dentro de casa, meu pai e minha mãe, valor de honestidade, tá? Não tô falando isso, mas quando você começa a perceber que, caramba, meu pai fazia isso aqui, mas eu não quero fazer. Né? Meu pai me ensinou muita coisa boa, mas esse comportamento eu acho que eu não quero trazer para o meu relacionamento ou para minha educação com a minha filha. E não é nada demais você não trazer. É maturidade, né? É. Você enxergar o que é bom para você. Justamente. Mas como a gente tem pai e mãe como referência na vida, eu sei que eles me deram o melhor que eles podiam. Eles já filtraram o que eles receberam também.
Mas sabe? é uma evolução constante, né? A Perfeitamente. gente é pai hoje em dia e a gente sabe o quanto a gente erra. E a gente não quer que nossos filhos errem. Então, tá por aí, né? Porque o pai errou, que mesmo que sem consciência, às vezes o pai acaba passando aquilo de errado pra gente. A gente, com a maturidade, com o nosso conhecimento, a gente vai melhorando ali e vai eliminando esses erros, né? Vai tirando esses erros. Perfeito. E eu complementaria dizendo que, às vezes, esse certo ou errado, talvez, como eu falei, talvez o seu pai, o meu pai, os nossos pais, eles já filtraram o que eles receberam, né? Mas eu tenho certeza que eles nos deram o que era o melhor deles. O melhor deles. O melhor deles. Mas Porque cabe eles a gente achavam- refinar ainda porque mais. eles achavam que era certo, né? Exatamente. Ele achava que era certo. aquilo ali. Exatamente. Ele só passou porque ele achava que era certo. É o Talvez certo para aquele momento, né? Que o- Para o Perfeito. conhecimento que ele tinha para Do aquele momento. momento. Até onde ele perfeito. É. Velho. É isso mesmo, velho. É isso que eu acredito. Ele deu o melhor dentro da condição do que era do melhor que pra ele tinha. dá Né? o seu melhor com o que você tem. Sempre é isso. Entendeu? Em relação à tatuagem, eu vi que você tem uma tatuagem em latim. Você pode falar mais sobre ela ou algo mais pessoal, assim, que você não gosta? Posso falar. Inclusive, a tatuagem foi algo que foi muito libertador pra mim, sabe? Vocês lembram que eu falei agora há pouco dessa questão de se importar com a opinião alheia, Uhum. de você ser podado. Então, meu pai tinha muito esse negócio de vá fazer a barba. Quando começou a nascer a barba, em mim, 14 anos, 12 anos, ele vai fazer a barba, essa cara suja, vai tirar a barba, tal, não sei o quê. Tatuagem, meu pai. Pai, isso é coisa de marginal. Não quero ninguém com tatuagem aqui, A tal, não sei o época, quê. né? Também, né? Pô? E eu cresci com aquilo na cabeça. Aí até que chegou um momento que eu disse, tô careca, né? Tá ficando careca, eu vou deixar crescer a barba pra ver qual é. E aí eu deixei crescer a barba no começo, minha mãe, pai, negócio de barba. Eu disse, não, deixa eu ver, né? E tal. E aí você já vai uma maturidade. E aí foi algo libertador pra mim. É uma besteira. Mas foi algo que eu disse, não, velho. Não, isso aqui não vai me definir, o fato de ter uma barba. E a tatuagem eu fiz há 1 ano, velho. Eu fiz há 1 ano. Eu tenho 43 anos, eu vim ter coragem de fazer uma tatuagem aos 43 anos. Porque na minha mente era meu pai dizendo tatuagem é coisa imaginal. Isso aí não pode, tal. E aí fez parte desse meu processo também de maturidade, de dizer, caramba, meu pai era uma referência pra mim, é uma referência pra mim. Muito do que eu sou, eu devo a ele, né? Ele tá aqui em mim. Mas isso aqui que ele falava, pra mim, não é algo ruim. Se alguém me define porque eu tô usando uma tatuagem, eu tô, né? Porque a tatuagem eu fiz pra mim, eu não fiz pra ninguém, né? Justamente. Então a pior besteira que a gente pode fazer é questionar a tatuagem de alguém, porque você fez no corpo o que é seu, que lhe pertence, e se você tem prazer em tê-la, quem sou eu pra lhe julgar? Né? Então a tatuagem, basicamente, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela é já uma vi. estátua de um homem esculpindo a si mesmo. Né? Tirando as arestas, à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai tirando as partes que a gente não deseja e a gente vai se esculpindo, vai se melhorando. E aqui embaixo, em latim, está escrito uma frase que está no oráculo de Delfos, que diz, conhece a ti mesmo. Isso aqui faz parte da mitologia grega, e ele fala que para você entrar no oráculo, o oráculo eram deuses aonde você entrava para fazer uma pergunta. Só que para você entrar e perguntar, na porta tinha assim, conhece-te a ti mesmo, ou seja, saiba primeiro quem você é, antes Pra de poder você fazer a vir e pergunta fazer uma certa. pergunta. É, se você não sabe quem é você, Não é pergunte porque você pelo vai outro, perguntar pergunte por si mesmo. mesmo. Sabe? A Encontre em tatuagem com você sentido, viu, cara? o motivo Tatuagem que lhe faz. com sentido. Muito sentido. Eu gosto 43 anos valeram a pena. demais. Demais, esperei tá bastante. vendo aí? Tá vendo aí? Ele esperou bastante pra criar uma tatuagem real. E tem uma outra que foi a primeira que eu fiz, a que foi uma homenagem ao meu pai, uma música que ele gostava muito, de Nelson Gonçalves. E tá escrito, e nos seus olhos era tanto brilho, que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Já ouvi. Naquela E mesa. nos seus olhos. Cadê? Canta E aí, canta aí? aí. Ah, tô lembrando. Canta aí pra ele puxar a percussão aí, vai. Canta aí pra eu batucar. É isso aí. Tu é filho único ou tem irmão? Eu sou o único homem. No total, meu pai teve 5 filhos, 4 mulheres e eu de homem. Eu sou o mais novo, né? E aí, naturalmente, o comércio, apesar de eu ser o mais novo, mas o comércio naturalmente acabou vindo mais para o meu lado. Minhas irmãs, eu tenho uma irmã que mora em Recife, uma outra irmã minha faleceu há alguns anos atrás, por parte de pai. E as minhas 2 irmãs, por parte de pai e mãe, moram aqui. Aliás, uma mora aqui em Aracaju, a outra mora em Portugal. Há 4 anos ela mora em Portugal. E é isso. E aí acabou que eu fiquei no comércio e tô aí, tocando, levando o legado, né? É. Aí voltando só para a parte final, Bruno, da história. Agora é pneus,
Ponto Novo não, Ponto Novo Centro Automotivo. Centro Porque Automotivo. foram as mudanças e chegou até agora. Então conte um pouco dessa parte agora da história final, como é que você está executando, tudo certinho lá. Pronto, beleza. Com aquela história de você se reinventar e de você estar sempre buscando um caminho, Uhum. a gente, acho que ano passado, para atualizar mais a história, né? Nós resolvemos investir na parte de geometria. Uhum. Então, nós entramos aí com equipamento de alinhamento 3D, compramos equipamento para fazer desempenho de eixo traseiro, cambagem dianteira e traseira, caster, roda atrasada, carro com problema na geometria de qualquer ângulo de suspensão, a gente resolve lá. E aí nós temos também a parte de pneus Goodyear, somos uma revenda Goodyear. Escolhemos a Goodyear por questão de parceria comercial, de qualidade de produto. A ideia é que a Goodyear nos traga um perfil de cliente que vai enxergar o que a gente tem, o que a gente oferece também Tem de aquele outro serviço. fato, né? Que é uma empresa nacional, né? Qualquer cliente que esteja, Exatamente, que esteja em viagem. E os clientes reclamavam muito de questão de durabilidade. Às vezes os pneus importados não duravam. Pô, mal terminei de pagar, o pneu já acabou e tal. E aí, uma vez um cliente Porra, me quem ligou manda você também. rodar pra caralho? Uma vez me ligou também um cliente tava em viagem. Disse, pai, o pneu deu defeito. Como é que faz? Eu disse, velho, você tem que trazer o pneu aqui. Ele disse, pô, não cabe nem as malas no carro. Como é que eu vou trazer o pneu? Eu digo, mas eu só consigo a garantia com o pneu aqui, velho. E aí, por alguns motivos, posicionamento, a gente decidiu se abraçar com a Goodyear. E hoje nós trabalhamos com a parte de troca de óleo, revisão por quilometragem, alinhamento, balanceamento, a parte de geometria veicular, balanceamento. É isso, já falei alinhamento, balanceamento. Pronto, é isso. Hoje a gente focou naquela parte que chama de undercar, né? A gente trabalha com aquela parte de baixo do carro, vamos dizer assim. Ô, Bruno, e por que você não trabalha com funcionamento? Por que você não trabalha com injeção eletrônica? Por questão de foco. A gente resolveu investir em maquinário, equipamento e treinamento dentro de um nicho de mercado, que eu acredito também que seja algo que vai acontecer, que está acontecendo. São nichos de mercado. O cara ali é especialista em direção hidráulica e elétrica, o outro cara ali é especialista na parte de injeção eletrônica. Exatamente essa de freio palavra. ABS, de câmbio automático. Hoje o mundo está muito especializado. O pessoal está procurando especialistas. Então, você se especializa numa área, então você adquire vários clientes ali dessa área em específico. O pessoal não quer um generalista mais, estão procurando pessoas específicas que solucionem o problema. Exatamente. Inclusive, com essa modernidade, com essa tecnologia avançando o tempo todo, a gente precisa ter o ferramental adequado. E é como você falou, William, o cara que é generalista, como é que ele vai estar atualizado em tudo? Como é que ele vai dar conta de tudo, Para né? ser bom em Fica tudo difícil, né, é não? complicado. É complicado. É difícil. É bem Entendeu? difícil. Então, quanto mais você se especializa, você consegue saber qual é o melhor equipamento que você vai usar, né? Quais são as tendências de mercado, quais são os melhores produtos que você pode usar para ter um resultado ainda melhor. E talvez se você estivesse fazendo meio mundo de coisa aqui, você não tivesse tempo Não de tem. fazer isso. Aquela história, gato com vários sentidos não pega rato, né? Exatamente. E o cliente que vai vir aqui, ele vai vir buscar justamente esse negócio, essa diferenciação. Não, e o cliente que ele vai atrás do especialista, ele vai atrás da qualidade e da especialização dele. Ele não vai atrás de preço. E aí você consegue Perfeito. agregar um valor maior à sua entrega do seu serviço. Porque a partir do momento que você se torna especialista naquilo ali, você sabe do que você está fazendo, você tem propriedade, o cliente ele vai atrás de você porque ele quer que você resolva o problema dele. Ele não vai atrás de um cara que acha que talvez sabe resolver. Ele vai atrás do cara que ele sabe que vai resolver. Em qualquer área, acho que é assim. O E cara não aí- vai chegar lá na VK procurando para criar uma marca, né? O cara vai procurar o Gabriel, lá pro Justamente. Gabriel desenrolar. O cara precisa fazer um alinhamento, tal, tem um eixo empenado, algo ali no carro. Falar nisso, Ele meu- vai no Bruno. Falar nisso, meu carro, ele gosta de comer pneu traseiro por dentro. Tem que levar lá. Opa, leve lá que eu resolvo. É o jeito. Tem que resolver aquela parada da suspensão. Que eu comprei umas buchas, fiz um serviço de suspensão, mas a bucha não durou nada. Aí esse rapazinho, quando chegou lá, ele já quebrou o pau. Você comprou essa porcaria na onde? Não presta de Não jeito nenhum. procurou um especialista, É, tá vendo aí? tá ó? vendo aí? Sambou. Aí vou ter que comprar a parte de suspensão traseira toda e depois acho que a gente vai precisar fazer essa geometria aí. Porque Inclusive, é algo que eu conversei muito com o William sobre isso na viagem que a gente fez. A gente precisa interagir um pouco mais como comerciante, como empresários que somos, sabe? Porque um complementa o outro. com certeza. Hoje eu mando cliente para o William manda cliente para mim, e aí você pode entrar também nessa fita. O próprio Gabriel, com o tipo de serviço que ele presta. Mas essa é a ideia dessa mesa aqui. Eu acho que isso é muito válido, velho, sabe? Porque a gente tá ali compartilhando e tá gerando valor para todo mundo, sabe? A E todo tem mundo, de alguma e tem a forma, parada gerando de valor um pro acreditação outro. também social, né? A partir do momento que você Perfeito, indica o William, o seu cliente ele já vai para o William já com a acreditação que você passou para ele. Perfeito, Exatamente. mano. É isso mesmo. Tem um Entendeu? lá, É? que foi o Bruno que indicou. Então,
Isso é, porra, isso é sensacional. Eu, como cliente, adoro isso. Quando o cara me indica, porque eu sei que eu tenho certeza que eu vou fazer, entrego lá de olho fechado, sei que vai resolver, porque o William não ia me indicar, por exemplo, um lugar que ele não gostasse. Exatamente. E isso é uma nova geração, né? É uma nova geração de empresários que enxerga que não tem concorrência, tem mercado para todo mundo. Tem velho. parceria de negócio. Tem mercado para todo mundo. Não existe esse negócio de concorrência. Cada um fazer o seu, né? Cada um fazer o seu, investir, acreditar naquela área que lhe cabe e a gente vai se relacionando. Entendeu? Entregando sempre o melhor para o consumidor, resolvendo o problema do cara, que é o que ele quer. O cliente chega com um problema, a gente tem que resolver o problema Justamente. dele. Acabou. Eu, como transferidor de conhecimento, porque a gente ministra curso na área de polimento, de estética, de tudo mais, aí às vezes o cara olha pra mim e diz assim, mas você tá ensinando o cara a polir, fazer o que você sabe. Irmão, eu não consigo polir todos os carros. Perfeito. Se eu tiver um mercado onde vários polidores trabalhem da mesma forma que eu subo a régua do negócio. Então a gente trabalha com a régua em cima para todo mundo, então todo mundo ganha, não tem essa, não tem como brigar, não. É mais fácil que o cara saiba fazer e faça do jeito certo, com a linha de raciocínio que a gente trabalha, do que ele faça de qualquer jeito e aí entre num desequilíbrio comercial absurdo. Perfeito. Então é muito mais fácil a gente manter o mercado organizado, com a régua lá em cima, que todo mundo consiga pular essa régua, fica bom pro prestador de serviço, fica bom pro cliente, que ele vai ter uma rede de atendimento de negócio. Tem quantos parceiros que às vezes quando eu não consigo dar conta aqui, o cara precisa de uma urgência. E aí você vai dizer ao cara que não vai atender? Antes você indicar para um parceiro que você confia do que você deixar o cara na mão. Perfeito. Não é porque eu indiquei o cara para ele, já falei isso em outros episódios, acho que até no meu episódio mesmo eu falei isso. Não adianta não consigo atender você hoje. Você não consegue vir semana que vem, o cara, bicho, eu preciso para hoje. Mais fácil eu indicar ele para um amigo, um parceiro, que eu sei que vai fazer o mesmo trampo que eu. O cara vai ser atendido, vai ser resolvido o problema. Da próxima vez que ele vai precisar, ele vai vir para mim. Ele vai vir para mim até porque eu resolvi, de certa forma, o problema dele naquele momento. Não resolvi dentro da minha empresa, mas resolvi com um parceiro. Se eu não tiver um cara para indicar, que eu confie, como é que vai fazer? Não faz. É difícil, hein? Não vai resolver o problema. Uma vez eu vi um negócio interessante que diz assim, ninguém consegue atender todo mundo. Não dá. Todo mundo é muita gente. Todo mundo é muita gente. Imagine se todo mundo que você falou agora há pouco, se todo mundo que tem carro em Aracaju Inventasse de polir o parasse carro. aqui na porta para polir o carro amanhã. Não ia dar Não conta. Não dá conta não, não dá conta não. É isso aí. Eu ia ligar pra polícia. Quer ficar fechando a rua aí, esse cara? Como é que eu vou passar pra lá, pra minha loja? Como é que eu vou trabalhar? Você Vai vai ficar pela fechando Rio a de rua? Janeiro, vai falar. Não, eu passo aqui também. Não, vou ligar pra polícia, meu amigo. Fecha essa loja aí. Ô, Bruno, tem alguma mensagem que você quer deixar pra galera aqui? Sabe? Tem uma única frase, talvez, que você quer eternizar aqui nesse vídeo. Eu tenho observado muito que, às vezes, eu via grandes empresas e eu acreditava que atrás de grandes empresas nós tínhamos grandes pessoas, grandes seres humanos. E o tempo foi passando e eu fui percebendo que não é bem assim, sabe? Porque tem vários fatores que influenciam. E eu comecei a observar também grandes seres humanos e empresas não tão grandes. Então, às vezes, a gente vive num mundo onde a gente acha que porque o cara aparenta ser alguma coisa, ou ele é de fato, ou ele é um cara, sabe? E quando você vai conhecer pessoalmente, você diz, caramba, velho. Então, quanto mais a gente se melhora, sabe? Quanto mais a gente se melhora como ser humano, como pessoa, mais as diversas áreas da nossa vida melhoram também. Então, eu acho que o segredo, toda mudança, parece conversa de coach Nutella, mas toda mudança é de dentro para fora. Quanto mais eu procurei me melhorar, sabe, em ser um profissional melhor, em ser um ser humano melhor, em desempenhar melhor os papéis ao longo da vida, mais as coisas prosperaram. Tem muito ainda para acontecer, tem muito para aprender, porque nós somos eternos aprendizes. Mas se a gente ficar nesse caminho de evolução, de andar com pessoas que possam que acreditem na gente, né? Eu sempre tive, graças a Deus, um ciclo de amizade muito bom. Os caras, gente boa. Não, velho, vamos lá, tal, nos momentos mais difíceis. Vai dar certo, velho, estamos aqui junto, tal. Família, acolhimento familiar também. Porque no final das contas, isso aí é o real, sabe? Isso é o que fica. Isso não vai embora. O aprendizado que a gente deixa no outro, a forma, se a gente puder contribuir, ajudar aquela pessoa a ser melhor, é isso que fica. Quando a pessoa morre, você não lembra da pessoa pelo que ela tinha ou pelo que ela construiu de patrimônio. Você lembra se ela passou por você e deixou algo de bom. Então, eu procuro, ao longo da trajetória, quanto mais nós pudermos passar pelas pessoas e deixar algo de bom,
É isso que vai se perpetuar. Eu acho que o maior legado é esse. É você deixar no outro algo de si. É algo que o tempo não corrói, nada destrói. Então eu procuro viver a minha vida muito em função disso. Se eu puder contribuir de alguma forma para aquela pessoa ser melhor, para aliviar de alguma forma a dor daquela pessoa ali, eu vou ficar feliz em fazer isso. É algo que faz muito sentido para mim, sabe? Viver baseado em fazer o bem, tá? Não tô dizendo que eu tenho que ser o cara que vou sair fazendo doações Bonzinho. e tal. Tô dizendo isso, ser o bonzinho. Não, mas, poxa, às vezes é uma palavra, às vezes é uma atitude, às vezes é você só escutar, chega alguém perto de você, tá com um problema, diga aí, velho, o que é que tá pegando? Meu irmão, tô aqui do seu lado. Tô lhe escutando, tô aqui do seu lado. E a gente aprender a não afastar essas pessoas que agregam coisa boa na vida da gente. Que às vezes a gente afasta. É muito mais fácil eu afastar quem tá perto de mim. Falei demais, né? Que era pra falar uma palavra só, mas eu acho que Mas vocês é isso aí. entenderam, né? Irmão, obrigado. Hoje foi um dos papos mais, eu acho que um dos papos Foi. mais suaves e fluidos que aconteceram aqui nesse podcast. Então, Foi muito técnico importante. e foi Foi. A gente pessoal, falou né? pessoal de pneu. Eu já sei que agora os pneus, se botar só 2 é na traseira. Mas enfim. E se eu te respeitava hoje, eu respeito mais ainda pelas suas palavras que você deu aqui hoje nessa noite. Muito obrigado. Parabéns. Valeu, Parabéns, Bruno. Bruno. Obrigado. Viu? É isso. Se você gostou desse vídeo, manda pra aquele seu amigo que tem essa dúvida aí que o Max teve, né? Dos 2 pneus. Apostar e ganhar lá. Ganha aquela Ganha essa aposta, amiga. Ganha ganha aquela aposta. Pode apostar. Botou pneu novo, só 2 é na traseira. Deixa o like aí, se inscreve no canal. E é isso, mantenha a máquina em movimento. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Um abraço a todo mundo aí. Valeu. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in. Tem efeito de voz aí, hein? Tem. E individual ou pra todo mundo? Na verdade aqui ele vai entrar pra todo mundo, né? Muito massa, Bota o velho. robozinho pra Bruno falar aí. Cadê o robozinho? Se falar besteira, corta todo mundo. Aí corta todo mundo. Rapaz, tem ali a opção também de dar uma censurada.